Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Allcast. Hoje nós temos a nossa primeira convidada, que eu vou falar todas as características dela. Esse vai ser a agenda da convidada e todas as convidadas que vierem. Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui e eu apresento elas pra vocês e enfim. Então vamos lá pra primeira convidada. Ela mora nos Estados Unidos há 5 anos. Ela foi au pair por 3 anos. Atualmente é estudante de Direito, trabalha com marketing digital, é faixa preta em Taekwondo. Uau! Luta jiu-jitsu. E pra completar, é linda, maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Juliana Borges. Sou eu. Amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que honra estar aqui. Ser a primeira de muitas. É a primeira, porque assim, né, gente? A gente já gravou esse vídeo uma outra vez, só que não deu muito certo, né, amiga? Pois é, mas aqui estamos nós de novo. Mas agora vai dar certo. Agora vai. Amiga, pra você... Assina. Gente, o negócio aqui é muito sério. Você é a primeira... Contrato e tudo. E não, deixa eu ler esse negócio aí. Estudante de Direito assinando sem ler? Que isso? Não, zoeira. Ai, cara, eu quero guardar todas as meninas que passarem por aqui, ficarem registradas no caderninho da au pair. Gente, que tudo. É muito... Nossa, cara, depois, quando você terminar, eu vou te fazer uma pergunta referente a isso também. É o quê? Não sei se você tinha, tipo assim, um caderninho, que é o diário de uma au pair. Não sei se você teve. Eu iniciei, mas eu não finalizei o meu. Então, não fiz durante o au pair. Eu deveria, assim, desde criança eu sempre tive o costume de escrever muito, sempre escrevia muito diário. E aí passaram alguns anos que eu perdi esse hábito. E durante o meu au pair eu não cheguei a escrever nada, assim. Hoje em dia eu escrevo. Faz parte, assim, da minha rotina da manhã, sabe? Sim. De manhã faço minha leitura da Bíblia, faço minha meditação e daí eu escrevo num diáriozinho. Mas na época de au pair, não. Se eu tivesse escrito, nossa, renderia um bom livro. Sim, eu iniciei o meu, mas não finalizei, porque... Mas assim, fica na memória, né? Então, assim, a qualquer momento, se eu me sentar pra escrever, vai sair um monte de coisa, vai. Sim. Amiga, e antes de você começar a sua história, né, da sua experiência como au pair, você pode falar um pouquinho da sua vida, como era antes do au pair? Antes do au pair, olha, o mais recente, assim, que eu posso citar é... Eu morava em São Paulo, morava em São Bernardo do Campo. Eu sou natural da Bahia, do interior da Bahia. Já morei em Salvador também, morei um tempo em Manaus. Daí eu tinha retornado pra Bahia. Passei uma fase emocional bem difícil, assim, sabe? Quando tudo começa a desandar e você se vê, assim, no fundo do poço. Sim. Então, eu fiquei nessa fase. E daí, um primo meu que já vinha tentando me convencer a me mudar pra São Paulo. E ele sempre falava, cara, vem pra São Paulo, eu não consegui emprego em Salvador. E ele sempre me incentivando pra eu me mudar. Daí, eu fiz uma oração bem fervorosa. Falei, Deus, me mostra o caminho. Mas, assim, me aponta com sinais luminosos... Sabe, qual a decisão que eu devo tomar, porque eu sou muito ruim de ver sinais. E daí eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, vou distribuir currículo aqui em Salvador, em todo lugar, e vou começar a mandar currículo pra São Paulo também. O lugar que me chamar primeiro é o lugar que eu devo ir. E aí não deu outra, São Paulo, no dia seguinte, passei assim, uma tarde inteira, sentada, só mandando currículo online. E você... acho que levou talvez uns 2 dias, poucos dias, assim, não lembro exatamente. E daí eu fui chamada para uma empresa em São Paulo. E aí era a resposta que eu queria. Eu precisava, né? Sim. E o período que você ficou em São Paulo, você gostou? Porque... Eu amei. Eu acho que São Paulo é um lugar... Se eu fosse voltar a morar no Brasil, eu voltaria pra São Paulo. Eu também sempre falo isso. Se eu voltar a morar no Brasil, certeza que eu vou para São Paulo. Uhum. São Paulo me fez crescer muito. E eu acho que essa experiência lá me lapidou bastante pra quando eu cheguei aqui. Sabe, o paulista, ele tem aquela coisa da correria, né? Exato. Tipo assim, você tem que já estar à frente do seu patrão no pensamento. Antes dele te pedir, você já tem que estar com tudo pronto ali. E eu fiz amizades com pessoas maravilhosas lá. E foi justamente nesse ambiente de trabalho, né? Eu trabalhei com uma multinacional de turismo, que eu já tinha experiência nesse ramo. Né, desde lá da Bahia, trabalhando com turismo, eu já falava inglês, e aí algumas colegas de trabalho começaram a me incentivar, falar comigo todos os dias, por que você não vai pra fora, né, você vai ter uma experiência, várias pessoas de lá já tinham ido em algum país, já tinha voltado, eu nunca tinha saído do Brasil, e aí eu comecei a cogitar essa possibilidade, eu já sabia do intercâmbio, desde quando eu tinha 18 anos, só não me via fazendo isso. Uhum. E você conhecia alguém que... Não conhecia ninguém que tinha feito au pair até então.
E daí, quando essas colegas começaram a me incentivar, e depois até, tipo assim, pessoas que não me conheciam conversavam comigo, assim, 15 minutos, por que você não vai ser au pair? Aí eu falei, não, gente, peraí. É meu chamado. Quem me conhece, trabalha comigo todo dia, tá me falando pra eu ser au pair. É uma pessoa que não me conhece, fala comigo, trocou 2 palavras, e tá me dizendo pra eu fazer isso, então alguma coisa tem. E aí foi quando você começou... Foi quando eu decidi começar a pesquisar isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o intercâmbio, eu tinha acho que 16, 17 anos, morando lá no sul da Bahia, nesse primeiro emprego que eu tive, numa empresa de turismo, e eu tive um cliente de Nova York. E ali eu já falava um pouco de inglês. E aí e mesmo assim ele ficou impressionado, tipo assim, caramba, você é a única pessoa nessa ilha que eu achei que fala inglês. E ele falou, por que você não vai ser au pair? Só que quando eu vi os requerimentos e precisava dirigir, e aí me bateu aquele pânico na hora. Eu não me via dirigindo. E eu já começou ali aquela crença limitante, tipo, como que eu vou pagar autoescola? Meu Deus, eu tô aqui com adolescente, terminando o ensino médio, que eu ia pra escola, saía, ia pra agência, ainda trabalhava fazendo unha no salão da minha mãe, lutando pra poder conseguir pagar um curso de inglês. Imagina eu ter que pagar autoescola e... Eu morava em um lugar remoto, então não tinha nada, não tinha nem carro na ilha que eu morava, entendeu? E fora o estresse que é, né? Porque quando você pensa, cara, em fazer o teste, em ter que praticar, isso daí me matava. Então, meu pensamento nem chegou aí tão longe, amiga. Eu pensei assim, no monetário, tipo assim, quanto que isso vai me custar? Não vou conseguir, gente, eu sou pobre. Você tá pensando? Imagina, eu nos Estados Unidos. Foi quando isso? Foi em 2019? Amiga, não. 2000 e bolinha, alguma coisa, não sei. Eu tinha ali 16, 17 anos. Que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tinha 16 anos. Foi bem assim no início do verão. Ah, sim. E aí, só o que eu imaginei foi isso. E como eu morava, né, morava numa ilha, eu tinha que viajar pra cidade mais próxima pra poder fazer isso. Então, assim... Eu falei, mano, isso não vai dar. Aí já me bateu logo aquele medo, eu não me vi mesmo dirigindo, né? Mas, sinceramente, ainda bem. Eu sou grata de eu não ter vindo ser au pair com 18 anos. Cheguei aqui com 26 e foi a melhor coisa, entendeu? Ter vindo um pouco mais velha, um pouco mais madura, me ajudou muito. Vim assim com corinho mais, sabe? Com couro mais resistente pra aguentar. Se eu tivesse vindo assim de cara com 18 anos, teria sido uma experiência diferente. E talvez eu não tivesse manejado as coisas de uma forma tão mais madura quanto eu vim com 26 anos. É bem diferente, né? E você poderia também até ter desistido, né? Porque quando a gente é jovem e é muito pressionado, a gente quer logo sair fora, né? Exato. Então, talvez poderia... E eu vejo isso muito, assim, as meninas que vêm, muito jovens, com um inglês que ainda não é um inglês intermediário, avançado. Eu vejo as pessoas falando, não, vem com inglês básico, mesmo que você se... Gente, o máximo de inglês que você conseguir aprender antes de chegar, melhor. Porque você vai passar por muita situação que até se você fosse falar seu próprio idioma, você ia ficar muito nervosa. Sim. E aí, mesmo pra quem já tem certa fluência, você fica nervoso ali na hora que dá aquele branco, sabe? Que não sabe nem o que falar. Então, pra mim foi bom não ter vindo com 18. Eu não aconselharia assim ninguém, sinceramente. Não aconselharia nenhuma menina a vir assim, nova. Jovem, porque como fala, o prazo pra vir, né, a idade limite, é até 26 anos. Então, espera um pouco. E 11 meses. 26 anos e 11 meses, ou seja... Eu não aconselho arriscar ficar ali até o último, entendeu? Porque vai que acontece alguma coisa. Mas se você ainda tem tempo, não tem essa necessidade de vir assim urgentemente, eu acho. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu tirei mais proveito ter vindo mais velha, com o inglês avançado, e enfrentei melhor as coisas que eu passei aqui, as situações que eu passei. E eu tinha mais essa resistência de, tipo assim, peitar a host family abusiva. Sim. Né? Que eu vejo que, assim, as meninas mais novas, elas já não têm essa... Ainda não desenvolveu essa personalidade, entendeu? De bater o pé e falar, exato, e de se defender. Exato. Sim. Porque você se defender no seu idioma no Brasil, você fala ali e dane-se. Em outro idioma é diferente. Sim. E aí, e você foi pra São Paulo, aí depois, né, teve essa fase que você não pensou na parte da carteira de motorista, você ficou meio desanimada, aí deu uma
uma pausa. Eu descartei imediatamente. Ele me mostrou, inclusive ele me mostrou o site, assim, da EF, que na época, da EF, que é da própria Cultural Care, acho, né? Só que acho que na época se chamava English Town. Era um curso que eles tinham, alguma coisa assim. E ele entrou lá no site, me mostrou tal, e eu li os requerimentos. Aí, de cara, quando eu vi, olha... E ele falou, olha, você precisa ter carteira de motorista e tal. Eu assim, como que eu vou pagar isso? Eu morando aqui nessa ilha, no fim do mundo, ter que viajar? Não. Eu já tava ali lutando, igual eu falei, pra poder fazer o curso de inglês. Então, o meu foco foi nisso. Vou fazer o curso de inglês, não vou por agora. E aí, rodei, né, no Brasil. Fui pro Amazonas, voltei e tal. E aí, nesse período que eu tinha voltado do Amazonas, eu tava morando na Bahia e passei por várias coisas, assim, tava no fundo do poço. Eu entrei no site da Cultural Care de novo e tinha um espaço lá pra você colocar o seu nome, endereço, que eles iam te enviar um pacote do sei lá o quê. E eu nem prestei muita atenção, mas só que eu queria começar a receber os e-mails deles pra eu ficar ali vendo como que era o intercâmbio e tal. Tinha passado até uma reportagem no jornal, na TV, falando sobre o intercâmbio. Foi aí que eu me lembrei, e daí eu voltei lá no site e preenchi. E aí passou uns meses, chegou lá no apartamento. E uma amiga minha recebeu e ela me mandou mensagem falando, amiga, chegou um pacote aqui pra você. Eu falei assim, ué, não pedi nada. E aí ela me entregou. Quando eu abri, tinha vindo uns cadernos, canetas e tal, e vários posters do intercâmbio. E eu lembro que eu peguei esses posters, não sei se você acredita em manifestação. Eu sempre fiz manifestação, mas de uma forma muito inconsciente. Eu não entendi ainda o que era, né? E eu colei os posters tudo assim, né? Eu morava numa república, era o quarto, assim, com 2 beliches, né? 4 meninas no quarto. E eu lembro que eu tava assim na cama de cima, colei os posters assim na parede. E eu falei, vou colar aqui, que é pra eu ficar olhando pra isso todo dia, que é pra eu não me esquecer. E eu vou ficar aqui olhando, pra eu analisar bem, pensar bastante nisso, pra ver se talvez o meu caminho seja isso daqui. E eu lembro que até as meninas, quando entraram no quarto, viram, e todas elas falaram, caramba, eu sei desse intercâmbio, eu já pensei em fazer, mas não falo inglês. E outra falava, eu fiquei com medo, tá, aquela coisa, sabe? E foi engraçado que depois, quando eu cheguei aqui, elas lembraram dos meus posters. Todas elas, eu não falei nada. Eu cheguei aqui, quando elas começaram a ver meus stories, elas me mandaram mensagem, assim, engraçado, que todas, assim, individualmente. Falando a mesma coisa. A mesma coisa. Juliana, bem que você tinha isso colado na parede do quarto. Caramba. Aí eu falei, pois é, e aqui eu tô. Alguma delas tinha vontade também de... Elas já conheciam o au pair, mas elas não... Acabaram não vindo, e também tem a idade limite, né? Sim. E daí passa da idade, a pessoa já não consegue vir. E isso foi, inclusive, o que me deu aquela beliscada, assim, pra fazer. Pra eu tomar a decisão. Não, porque as meninas que trabalhavam comigo, eu lembro que teve uma mesmo que falou, eu me arrependo de eu não ter ido fazer, e eu passei da idade, agora eu não consigo mais. Aí isso ficou na minha cabeça. Tipo, se no futuro eu me arrepender? Então, assim, eu tava na dúvida, vou, não vou. Aí eu falei, quer saber? Vou me jogar. Vou garantir isso daqui. E, na verdade, eu tava com 25 anos, né? Ah, sim. E eu falei, bom, o limite é até 26. Eu vou me cadastrar logo agora, vou deixar ir rolando, me mudo só no ano que vem, né? No caso, era início de 2019. O meu plano era eu me mudar em janeiro de 2020, porque eu faria 26 em fevereiro. Então, eu chegaria aqui um mês antes Mas eu falei, mas pra garantir logo, eu vou começar o processo logo agora, né? Já pra não desanimar, né? Não, eu também não sabia. Eu falei assim, vai que quando eu chegar lá, eles falaram, passou do prazo. Porque eu não entendia muito bem os prazos, né? Sim. Mas ele, bem em fevereiro de 2019, acho que uma semana antes de eu fazer 26 anos. Uma semana antes de eu fazer 26 anos. Não, perdão, minto. Uma semana antes de eu fazer 25. Que eu tava com 24. E aí eu falei, eu vou lá. Aí eu fui pessoalmente. Pesquisei onde era, né? O escritório deles, o escritório da agência. Porque Tatuapé e onde mais? Ah, não, Tatuapé eu acho que é da Au Pair na América. Não lembro como que era. Sei que é longe, não é? É um pouco longe. Como que chama lá? Brigadeiro? Não sei o quê. Porque eu lembro, na época que eu tava pesquisando, eu fui na Au Pair na América e depois eu fui na Cultural Care. Mas só que o escritório da Cultural Care era tão longe que aí eu acabei ficando na outra. Porque eu morava na Zona Leste na época. Entendi. Não, amiga, é porque assim, eu só conhecia, na verdade, a Cultural Care. Eu nem sabia, assim, que tinha outras agências e eu não cheguei a pesquisar, assim, sabe? Porque a referência que eu tinha era dessa agência especificamente
E eu nunca cheguei a jogar, assim, no Google e pesquisar muita coisa, assim, sobre o intercâmbio. Ah, tá. Então. O que talvez eu deveria ter feito, né? Pesquisar, assim, olhar um pouco mais. Mas no final deu tudo certo. Eu fui lá pessoalmente com eles, conversei, né? Tive uma reunião lá, uma conversa inicial com a pessoa que trabalhava lá na época. Ela também já tinha sido au pair, então eu achei isso muito legal de conversar ali diretamente com alguém que já tinha passado, né? Pela experiência. Sim. E aí fiz perguntas e tal, e também perguntei dos prazos, falei da minha idade. E ela falou, não, dá tempo, porque você pode sair daqui com até 26 anos e 11 meses. Eu falei, não, ótimo, porque agora eu vou ficar esse ano aqui, ano que vem eu me mudo. E também eu pensei que se eu mudar de ideia aqui no meio do caminho, eu simplesmente não vou. Mas se eu perdesse o prazo, tipo, de cadastrar, aí já era, entendeu? Que o meu medo era esse, de eu ficar igual a amiga lá do trabalho. Aí, poderia ter feito e não fiz e me arrependi. Sim. Então, acho que você se arrepender de algo que você não fez é a pior coisa. Pior do que o contrário. Que aquilo ali vai ficar te roendo pro resto da vida. Então, eu só queria garantir isso, que eu tentei, que se não deu certo, tudo bem, mas pelo menos eu tentei. Meu pensamento inicial era esse. E aí eu fui, me cadastrei. Ela falou, marcou a entrevista, né? A entrevista real. Uma semana depois, acho, eu fui fazer a entrevista. Daí fez lá as perguntas, inicialmente em português. Foi tranquilo. Que você já sabia, você já tinha um nível de inglês intermediário, né? Ou avançado, sei lá. Avançado? Eu já tinha inglês avançado. Ah, então é tranquilo. Porque assim, eu acho que até a entrevista, até pra meninas que têm o inglês intermediário, a entrevista é tranquila, não é? É tranquila, ela não faz perguntas difíceis. É só aquelas perguntas de praxe mesmo. Sim, e vai perguntar sobre a sua experiência e tal. O que eu achei interessante foi ela falar assim, o que você faria se os pais saírem para um jantar e você tá olhando as crianças e um deles fica doente? Aí eu lembro que eu não lembro exatamente o que é que eu respondi, mas eu lembro de eu ter perguntado pra ela, depende, doente como? Porque existem vários tipos de doenças. Se a criança só tá com resfriado, uma tosse ali, uma coisa que eu vejo que eu consigo controlar, eu vou esperar até os pais chegarem. Mas se for algo mais sério, eu vou ligar pros pais. Ela falou assim, mas eles saíram pra jantar à noite. Eu fiz assim, mas eles têm um filho. Se a criança tá mal, e se fosse o meu filho, eu gostaria de saber imediatamente. Assim, eu fui muito verdadeira. Que eu acho que todo mundo deve fazer. Sim. Não minta em nada, né? Lembre-se que isso daqui não é uma colônia de férias. Você tá vindo principalmente para cuidar de crianças, cuidar de vidas. E eu tinha muita noção disso, né? Porque eu já tinha trabalhado com criança e tal. Mas foi, assim, uma entrevista tranquila. Sim. E aí eles já falaram na hora, tipo, você foi aprovada. Só que aí ela perguntou, você tem carteira de habilitação? E até então eu não tinha carteira de habilitação. Gente, esse negócio de dirigir... acho que vem perseguindo a maioria. Porque assim, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não. A galera começa a dirigir com 16 anos, né? Na nossa realidade brasileira, a pessoa que, pra ter dinheiro, pra investir numa carteira de habilitação, ela tem que ter pelo menos uns pais ricos. Sim, e tipo assim, ela tem que estar ali no radar dela que ela vai comprar um carro. Porque não faz sentido você investir na carteira de habilitação, sendo que você não tem ali ideia se você vai ter um carro por enquanto ou não. Entendeu? Sim. Então eu pensava assim, mano, eu vou fazer carteira de habilitação pra quê se eu não vou dirigir? Andar de ônibus? E aí era isso que tava pegando. Amiga? Eu pensava desse jeito também, sabia? E, cara, quando você para pra pensar assim, você fala, nossa, isso é o básico, né? Porque, tipo assim, tirar uma carteira de habilitação aqui é tipo... mas ao mesmo tempo, imagina lá. A gente ganha um salário mínimo, aí você vai ter que investir 2.000 e tantos reais pra tirar a carteira de habilitação. Para mim, na época, não fazia sentido. Pra nossa eu não tinha esse dinheiro livre. Pra nossa realidade, o que é básico aqui, no Brasil é muito difícil. Sim. Porque pra mim era a mesma coisa, era muito caro. Exato. Gente, se vocês não sabem aqui, é tipo $35. Exatamente. Pra tirar a carteira de habilitação. E é muito menos burocrático. Muito menos. Você não tem nem obrigação de fazer autoescola aqui. Não, nem tem. Geralmente os pais é que... Não é obrigatório. Mas não tem, tipo assim... Autoescola? Você faz estudo só por em casa mesmo, né? Mas eu fiz autoescola aqui também. Ah, é verdade. Você fez umas aulas práticas. Sim, fiz aulas práticas lá na Califórnia, que foi onde eu tirei a minha carteira de habilitação, a primeira. É verdade.
que eu tava falando mesmo? Sobre o processo da sua carteira e tal. Sim. Aí, durante a entrevista, ela fez as perguntas, conversamos, perguntas básicas sobre minha vida, de onde eu tinha vindo, o que é que eu trabalho, se estudo, se não, qual a experiência que eu tive com crianças. E olha, na experiência com criança, ela perguntou exatamente de que horas até que horas você trabalhava com essas crianças. E assim, o mínimo é 200 horas. Então, se certifique de que você realmente tem essas horas. Se não, você ainda vai ter o tempo ali, né, pra complementar essas horas. Acredito que eles deixam você começar o processo, mas aí você provar que completou ali o mínimo de horas que precisava. As 2 perguntas interessantes que ela me fez foi essa daí, do que eu faria se os pais tivessem saído e um dos filhos ficou doente. E outra coisa que ela me perguntou sobre relacionamentos. Na época eu não tava com nenhum relacionamento. Ela perguntou se eu já havia tido algum relacionamento. Eu falei que sim. Ela perguntou o que aconteceu. Eu falei que terminamos e tal, enfim. E ela me perguntou se eu não... se eu tinha feito terapia. Eu falei que não. E ela, por que não? Eu falei, não achei que eu tinha necessidade de fazer terapia. Ela, então, agora tudo bem, você passou, relevou, tipo assim, você se curou desse relacionamento que não deu certo? Eu falei, sim, sem problema nenhum. Só depois que eu cheguei aqui que eu vi como é problemático, como na verdade eles fazem isso ser problemático se a pessoa falar que fez terapia. Como assim? Você nunca soube disso? Geralmente eles rejeitam as meninas que já fizeram terapia. O que eu acho um pouco controverso. Muito, porque a gente faz tem até um testezinho psicotécnico, psicológico, não é? Na agência eu não fiz nenhum. Acho que na Au Pair na América tem, porque eu lembro que eu fiz um teste que é um monte de perguntas pra ver lá se você tem algum problema. Eu não me recordo de ter feito isso, mas eu lembro bem dessa pergunta dela. Que eu até achei um pouco invasiva, assim, na hora. Tipo assim, o que é que esse meu relacionamento anterior tem a ver com isso daqui? Só depois que eu cheguei aqui, porque, olha, tem grupo de au pair no Facebook e tal, mas nesse meu período de pré-intercâmbio, sabe, nesse processo, eu não tinha Facebook. Eu não tava, assim, em grupos de au pair, eu não tinha essa troca, assim, com outras pessoas. Sim. Só depois que eu cheguei aqui, que eu fui fazer um Facebook, e aí eu descobri que tinha esse grupão super famoso, que eu comecei a ver, né, os relatos das meninas. E aí eu me lembrei e fui e recordei dessa pergunta que ela fez. O que eu acho assim, tipo, a pessoa que busca a terapia, ela tá justamente buscando a cura. Sinceramente, muitas LCCs aqui deveriam fazer terapia também. Entendeu? Mas também eu entendo o lado da agência de não querer arriscar. Porque às vezes você tá aqui sem família, sem nenhum suporte, e acontece várias meninas aí de surtar. Eu já vi casos mesmo, assim, na cidade que eu tava, da menina surtar, desaparecer e ser aquele caos total. E aí acaba prejudicando, né, também a agência, né? Sim. Que pode sofrer processo, essas coisas todas. Então eu entendo um lado e outro. Mas enfim, tirando isso, muito tranquilo, falei a verdade, nada mais que a verdade. Só que aí, no final da entrevista, ela falou assim, seguinte, você, ótima, passou. Quando você sair daqui, a primeira autoescola que você vê, e eu tô falando isso literalmente, palavras dela, a primeira autoescola que você vê, você vai descer do carro, bater lá e fazer sua inscrição hoje, porque você precisa dessa habilitação, senão não vai dar tempo. E aí eu fiz exatamente o que ela falou. Peguei o Uber, na hora que o Uber foi chegando assim no meu bairro, que eu vi uma autoescola, eu pedi pra parar, desci e entrei lá na mesma hora. E na mesma hora eu fiz minha inscrição. E comecei as aulas. Aí quando tem que ir lá no lugar lá que dá as aulas, eles já tinham fechado a turma. Eu expliquei pra moça que eu precisava por causa do intercâmbio e tal. Eu expliquei tudo pra ela, ela conseguiu abrir uma exceção pra mim, aí entrei. Ainda fui naquela época do simulador e tudo mais, amiga. Eu lembro. Eu também. E as minhas aulas, sabe que horas eram as minhas aulas de direção? 6:30 da manhã. Assim, horrível. Levou 3 meses, mais ou menos? Acho que levou mais ou menos uns 3 meses. Aí esse meu processo, assim, até eu ficar online, levou uns 3 meses. Não, o processo da... porque você fez... Porque você tem... porque você tem que esperar ali. Eu fui fazendo tudo, né? O application, as coisas todas. Ir no médico, tudo isso. E aí só o que faltava era a minha prova final, né? A prova de direção. E aí, minha irmã... eu fiz a prova, foi tranquilo.
Foi. A minha foi tranquila. Eu não É porque você, que nem você falou, né, da outra vez que a gente tava conversando, que você falou que colocou na sua cabeça, eu vou passar. E vai ser isso. Sim, sim. Porque, assim, o corpo faz o que a mente comanda, né? E aí você tem que mostrar quem que manda em quem. Instintivamente, eu já sabia, tipo, eu não posso perder esse prazo. Então, ali, eu geralmente, desde que eu me entendo por gente, eu costumo ser uma pessoa positiva. É realista, mas mais pendendo pro lado positivo. Então, se eu ficasse pensando, ai, meu Deus, isso não vai dar certo, aí é que você fica com medo e vai dar merda. Corta isso. Ai, cara, mas E aí, eu falei, não, eu vou passar. Não sei se... eu me senti confortável, entre aspas, porque eu fiz as aulas com um homem, era um professor homem. Uhum. E lá, o instrutor era homem também. Acho que sim, se eu tivesse feito as aulas com uma mulher, chegar lá, eu tenho que dirigir com um homem do lado, sabe, todo sério, todo duro ali... E talvez isso me desse um pouco de nervoso. Só que eu já estava acostumada com essa presença dura masculina ali do lado, no carro, entendeu? Sim. Então, eu meio que estava assim, me preparada para esse tipo de ambiente. E ele me deu muita instrução. Foi um professor bom. Daí eu cheguei lá, fiz, né? Passei lá o circuito, fiz tudo que ele me pediu para fazer. No final lá, a baliza e tal, era o que eu tava tipo assim, meu Deus, não posso derrubar um cone desse, aquela coisa, né? E aí, só que aí ele tinha uma cara de paisagem que não dava pra ler nada da cara dele. Sim. E aí eu lembro que quando eu saí, aí eu fiquei na dúvida, tipo, ele não me falou se passei, se não passei. E aí depois o instrutor que tava lá comigo, com a outra galera, ele que confirmou, ele falou, não, você passou e tal. Que eu nem sabia, tipo, eu toda perdida, tipo assim, meu Deus, e aí, deu certo? Passei, não passei? Fiz alguma merda e não percebi? Você falou, não, passou. E aí você... Respirei aliviada, entrei em contato com a agência no mesmo dia, né? E aí eles falaram, beleza, você vai ficar online. Só que aí... uma coisa que eu queria, antes de você falar sobre isso, eu queria perguntar, como que foi que você fez o vídeo? Sabe aquele videozinho? Amiga, nunca fiz o vídeo. Não? Não. Não é obrigatório. Na Cultural Care? Amiga, muito provavelmente não, porque eu cheguei aqui sem ter feito vídeo nenhum. Eu acho que não é mesmo, porque na Au Pair na América a gente tem que fazer. É obrigatório? Sim. Então, eu não Pelo tinha... menos na época que... Eu tava sem ideia nenhuma de como eu iria fazer esse vídeo. Mas aí eu fiz... resumo, né? Não, eu fiz a prova lá, passei a habilitação e tal, beleza. Agora eu posso respirar aliviado. Porque esse processo todo, você vai dando nervoso, né? Resolve isso, resolve aquilo. Eu naquela correria. Imagina, aula de direção 6:30 da manhã, aí eu trabalhava até meia-noite, aí chegava em casa super exausta. Era só mesmo dormir pra estar acordada cedo no dia seguinte. E aí, quando... deu certo lá com a habilitação, respirei aliviada. Só que lembra que eu não tinha esse plano de vir em 2019. Pra mim, eu iria vir só em 2020. Sim. Aí eu falei, bom, beleza, eu vou descansar minha cabeça esses dias e depois eu penso num vídeo de como que eu vou fazer esse vídeo. Tava sem ideia, não sabia por onde. Então, por isso que você Só que aí passou uma semana que eu tava online, plim, chega lá um e-mail. Aí quando eu olho assim no celular, tranquila também, eu e meu primo conversando, eu olhei assim... Família tal, na cidade de New Hope, na Pensilvânia, mandou uma mensagem pra você. Eu falei, o quê? Não quero. Eu não falei pra eles que eu não vou embora esse ano, que eu só quero ir embora no que vem. Que tem família já querendo conversar comigo. Você ficou online e nem sabia. Na mesma hora, eu falei assim, o meu primo começou a rir. Ele, não, vamos olhar. Aí a gente olhou, né, li o perfil todo da família. Aí a gente colocou o nome, o endereço, né, da casa no Google. Vou mandar aqui pelo Google pra eu ver. A casa linda, mas assim, no meio do nada. Cenário de filme de serial killer. Eu falei, nada, menino. Mas mesmo assim, eu aceitei conversar com eles. Aceitei conversar com ela. Eu pensei, vou conversar, porque é bom que eu já vou treinando. E aí, conversei e tal. Ela gostou muito de mim e tal. Mas aí depois a gente acabou não dando match mesmo. Aí foi aí que eu mudei de ideia. Eu falei assim, quer saber? Eu vou continuar conversando aí com o pessoal. Quem aparecer, eu vou conversando. É bom que daí eu já vou vendo o que é que eles estão pedindo, qual é o que essas famílias estão querendo, né, de mim. Porque se tiver alguma coisa que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar, eu ajusto. E daí eu
percebi que essas famílias, tipo as primeiras que entraram, elas precisavam de alguém que fosse strong driver, que já tivesse muita experiência dirigindo. E assim, eu não menti, assim, gente, sério, não mintam em nada no application de vocês, que isso pode ser um grande problema. E eu fui muito clara, muito honesta. Eu acabei de tirar minha habilitação, eu não tenho muita experiência dirigindo. Toda a minha experiência dirigindo foi só na autoescola, com o instrutor do meu lado. Então, tem famílias que têm vários filhos e é aquela rotina louca que você já sabe. Então, eles precisam de alguém que já chegue aqui preparada para isso, dirigindo para tudo quanto é lado. E não era o meu caso. Então, por isso, não deu certo com essas primeiras famílias. Então, eu passei mais ou menos um mês e meio, acho, só conversando. Tive muitas famílias, quase 40, se não me engano. Meu Deus. Não cheguei a fazer ligação com todas. Tinha algumas que eu olhava assim, que eu lia, e eu já tirava. E não tem um limite de ter família no seu perfil, né? Você só pode conversar com 3 ao mesmo tempo. Então, você só pode ter 3 famílias lá. Ao mesmo tempo, isso. Aí, para que outra família consiga te mandar mensagem, você tem que eliminar uma daquelas. Entendeu? Mas eu lia tudo que eles escreviam. E eu olhava muito pras fotos. Eu reparava muito pras fotos da casa. Sabe? E meus requerimentos eram: não quero ir pra nenhum lugar que seja muito frio. Porque eu sei que eu não me dou muito bem no frio. Eu não queria família que tivesse várias crianças. Tipo, 4 crianças, pra mim, acho que já é demais. O meu máximo que eu tinha colocado... Eu acho que eu tinha colocado lá no perfil o máximo de 4 crianças. Mas mesmo assim, eu pensei, eu só vou fechar com uma de 4 se for a última instância. Entendeu? Eu coloquei assim, até 4 pra não limitar muito o meu perfil. Uhum. Mas eu dava preferências que tinham menos crianças. E de verdade, se eu fosse au pair hoje, eu evitaria até famílias com 3. Porque você vir pra ganhar $200 por semana pra cuidar de 3 crianças, não vale a pena. Não. É muito trabalho, muito trabalho. É 1, 2 no máximo. 2, assim, já tá demais até. Sim. E aí eu ia eliminando as famílias. Se fosse de um lugar muito frio, ou se eu visse que a casa era muito pequena, muito escura, eu falei, não vou. Gente, vocês têm que observar, tipo, você vai passar pelo menos, talvez, 1 ano naquele ambiente. Pra mim, tinha que ser um ambiente bonito, tinha que ser um ambiente iluminado, no mínimo. Ou famílias que tivessem, por exemplo, eu estou em processo de divórcio. Não, me desculpa. Isso daí é roubada. Eu vou chegar no meio aí da bagunça de família. Não, porque você tá no ambiente de uma família diferente, tendo que lidar com os problemas deles, tudo isso, eu queria o mínimo atrito possível. E eu também evitei famílias que fossem de um país diferente aqui. Entendeu? Acho que isso é uma escolha minha. Assim, conheço pessoas que vieram pra família, sei lá, indiano, libanês, sei lá das quantas, deu super certo. Ótimo. Mas também tem as que não deram certo. Tem muitas que não deram certo. Pra mim, eu acho que já seria demais. Porque, tipo, eu saio da minha cultura pra chegar aqui nos Estados Unidos, que é outra cultura. E dentro da casa que eu moro já é mais outra cultura. Calma aí, gente. Tá bom de cultura. Entendeu? Tem que pensar bem, porque... E eu analisava tudo isso. Olha que eu nem tinha contato, assim, com outras meninas que eram au pairs, mas eu já tinha essa linha de raciocínio, assim, do que acho que daria certo pra mim ou não. Sim. E não deu outra. A primeira família que eu vim, eles eram do Canadá. Mas, assim, a América do Norte não é tão diferente. Entendeu? Diferente de, sei lá, vir uma pessoa do outro lado do mundo e tá aqui. Aí já são 2 coisas diferentes. Ou famílias que tinham restrição alimentar, crianças que tinham alergia. Eu evitei tudo isso. Porque aí é mais trabalho ainda, sabe? Tudo isso eu evitei. Então, eu encontrei essa família, casal de canadenses, morando na Califórnia, 2 crianças, acho que eles tinham 4 e 2 anos na época. Conversamos, deu certo, vi, e fiquei com eles 1 ano até finalizar o nosso contrato. E foi daí que eu mudei da Califórnia para o sul dos Estados Unidos. Fiquei com a família no Alabama, não deu certo, eu pedi rematch com 1 mês e meio. E de lá eu vim para Atlanta, fiquei quase 2 anos com a última família. E foi a minha última família do au pair. E eu acabei ficando 3 anos no au pair, que é algo bem atípico, que geralmente as pessoas ficam só 2 anos. Por causa da pandemia, mas devido à pandemia, o governo deu extensão pra gente, então eu peguei 2 extensões de 6 meses. E aí finalizei sendo guerreira. Sobrevivi 3 anos de au pair. Intacta. Sim. Ou não. Amiga, e antes desse processo todo, você teve o match, né, com essa família aí, que é a
A família canadense, não é? Sim. Que foi a primeira? Sim. Tá, e depois, nesse processo aí que você teve o match e tal, você foi correr atrás do visto. Como que foi o processo lá do... Foi tranquilo, foi sabia? No Brasil mesmo, né? Sim, porque o visto tem que ser no Brasil, né, amiga? Não, o meu eu tirei na Colômbia, mas era por causa do Covid, né? Porque você já veio na pandemia. Então, menina, eu cheguei aqui alguns meses antes da pandemia. E olha que loucura, porque lembra que eu falei que o meu plano era vir em janeiro de 2020? Sim. Então, ainda bem que eu não fiz isso. Exato, porque já ia estar... Acho que não sei quando que fechou. Não, a pandemia começou em março. Ah, é. Verdade. Só que foi bom eu ter vindo antes, porque eu consegui viajar. Entendeu? Eu cheguei, daí eu fiz algumas viagens e tal. E foi ótimo, porque assim, quando a pandemia começou, a Califórnia foi logo o primeiro estado aqui que fechou, né? Se não me engano. Foi logo o primeiro de cara, isso. Meu Deus. E... além disso, coincidiu que foi assim, início da pandemia e as queimadas que tem lá na Califórnia. Então, amigo, os primeiros 4 meses, eu juro pra você, eu não pisei o pé fora de casa. Eu fiquei 4 meses, literalmente, dentro da casa, portas e janelas fechadas. A gente não podia abrir, porque do outro lado tava tudo cinza. Teve um dia que a gente se preparou, todo mundo, que muito provavelmente nós iríamos evacuar, né? Sair de lá por causa do fogo. Graças a Deus não chegou a esse ponto, mas eu passei os primeiros 4 meses literalmente dentro da casa com essas 2 crianças, sem sair pra lugar nenhum. Agora imagine aí, hein? Gente, assim, eu sei que poucas coisas vão me matar agora, viu? Poucas coisas. Tem que ser muito boa pra me atingir. Sim, meu Deus, eu não sei. Eu acho que você tava enlouquecendo. Não tava. Não? Pior que eu não tava, gente. Tava pleníssima. Eu tava de boa. Eu fiz assim, ué, vou fazer o quê? O caba vai endoidar, é? Ai, meu Deus. Aí, eu então... via a galera ficando louca, vou voltar, não sei o que. Não, o Brasil vai estar pior do que aqui. Vai. Eu tô aqui segura, não me atingindo, tá ótimo. E ganhando em dólar, vou guardar meus dolinhas. É bom que não gasta. E sosseguei. Ficou em casa 3 meses, 4 meses, não gastava nenhum centavo. Não. Literalmente isso. Mas assim, eu tinha uma boa relação com a família. Entendeu? Eu tinha uma boa relação com a família. Estabeleci uma boa relação com as crianças. Eles sempre, sabe, me perguntavam como que eu tava, toda aquela atenção. Teve uma vez que ela ficou com pena de mim e ela queria me mandar pra passar um final de semana em um hotel. Eu disse assim, cara, o povo tá morrendo aí, esse Covid aí pra lá e pra cá, eu não vou sair daqui, eu mesmo preferi ficar. Que bondosa, hein, amiga? Sim, muito gente boa. Ela queria me mandar pra passar o final de semana num hotel, não sei aonde, eu fiz assim, Aí eu dei uma olhada assim nas notícias, o jeito que as coisas estavam lá. Aí você preferi não ir. E eu conversei com eles, assim, assim... Você é uma pessoa adulta, você tem que aprender a se comunicar com um adulto, né? E conversar também ali com aquelas pessoas. Também eu nunca me comportei como se eu fosse... como que eu posso dizer? Na minha cabeça era assim, ó. Eu também sou parte desse negócio. Eu paguei pra estar aqui. Entendeu? Então, da mesma forma que tem os interesses deles tem os meus interesses também. Então, eu sempre tratava de igual para igual. Nós somos 2 partes nessa negociação. E aí eu perguntei pra eles um dia, acho como tava a situação do lado de fora, acho que não sei se eu queria ir no mercado ou o quê. E ela falou assim, olha, Juliana, sinceramente eu preferia que você não fosse, tá feio. E foi a época que a galera tava assim, brigando por causa de um rolo de papel higiênico. E eu via todas essas notícias, e ela falou, tá bem feio, os mercados estão tudo vazios, que literalmente as pessoas iam comprando tudo naquele desespero como se fosse o apocalipse. Então eu preferia que você não saísse por enquanto. Eu falei, tudo bem. E eu fiquei, assim, pra mim, tranquilo, de boa. Uhum. Ei, amiga, e a sua entrevista com eles? Você sentiu aquele feeling? Sim. Porque sempre tem algumas meninas que tem aquele feeling, né, com a família. Só que assim, não foi aquele feeling romantizado, aquela coisa, não. Eu gostei da personalidade dela, eu senti que ela era uma pessoa que tinha uma personalidade dócil, assim, maleável. Uhum. Não era agressiva, sabe, pelo tom dela. Eu observava também que na primeira ligação ela tava fazendo várias anotações. E aí eu olhei ela fazendo várias anotações e eu falei, o quê? Vou pegar uma caneta aqui agora, eu vou fingir que eu tô anotando. Ela tá me analisando, eu também tô analisando você, querida. Eu catei uma caneta assim, aí eu comecei a fazer perguntas pra ela e eu ficava assim, riscando. Eu não tava anotando nada. Cara, isso é uma boa tática, né? Ela lá me perguntando várias coisas e fazendo várias anotações e eu aprendi com ela. Eu fiz assim, o quê?
ela tá escolhendo uma babá e eu tô escolhendo uma família. É isso que as meninas... Eu vejo muita gente assim com essa coisa. Ai, será que eles vão me escolher tal? Assim, querida, você também tem a palavra final. Você também escolhe. Decide. Exato. Porque se eu falar que eu não vou, ninguém vai me amarrar. Entendeu? Então, ela lá fazendo altas anotações e eu fazendo altos rabiscos. E aí entendeu? Porque também eu não tinha... Ela respondia positivamente, sabe? As coisas que eu perguntava. E aí, na hora, até uma das crianças apareceu. A criança já começou a fazer birra. Aí eu fiz assim... Eram duas? Dois. Um casal. Assim, eu que me prepare. E qual a idade? Eles tinham 4 e 2 anos, acho, na época, quando eu cheguei. Uhum. Mas, muito tranquilo. Foi de boa, eu não me arrependo de ter escolhido não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí você teve o match e o processo do visto. Sim. Então, por coincidência, cara, tudo se alinhou, assim, aconteceu do jeito que deveria acontecer. Eu já tava marcada pra eu ter férias do trabalho no mês de agosto. E se não me engano, eu conversei com eles na primeira semana de julho. Eu conversei com essa família. Eu acho que eu já tava online há mais ou menos um mês. Já tinha falado com várias famílias. Tava conversando com outras famílias também, ali no momento que ela me mandou a mensagem. E daí acho que fizemos uma segunda ligação. E ela falou, né, que queria fechar comigo, tal, gostou muito de mim e tal. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí eu concordei. Por quê? Antes deles, tinha uma família de Nevada, que eu tinha gostado muito, mas no final eles decidiram não fechar comigo porque eles queriam alguém que falava espanhol. E aí eles vieram com essa coisa, olha, porque a gente quer que o nosso filho fale espanhol. Então eu falei, olha, espanhol não é a minha língua materna. Na época eu não falava espanhol tão bem. Hoje em dia eu falo espanhol fluente, na época não. E eu falei pra eles, eu não falo espanhol fluente, a minha língua materna é português e tal. E aí, por isso eles não fecharam comigo. Eu fiquei com aquela tristeza, sabe? Porque, gente, é um negócio louco. Você vê a foto das crianças, às vezes, do lugar, e você já começa a idealizar e se imaginar já ali. Aí eu fiquei muito sentida. Aí daí eu falei assim, ó, quer saber? A próxima família agora que eu senti que é aquela, eu não vou rejeitar, eu vou dar match mesmo. E foi aí que eu comecei a mudar minha cabeça, tipo, não vou em 2020, vou agora em 2019 mesmo. E aí foi depois de eu ter falado com algumas outras famílias que eu não gostei tanto assim. Aí quando apareceu essa, que eu gostei bastante da forma como, sei lá, sabe quando você conversa com uma pessoa ali pela primeira vez, mas a conversa flui? Sim. Aí eu senti, tipo, poxa, eu acho que eu consigo trabalhar com essa pessoa por um ano. Porque é uma pessoa que eu acho que eu vou conseguir me comunicar bem. Acho que a gente vai conseguir se entender. E daí, depois da segunda conversa, ela falou que ela queria fazer o match e tal. Eu falei, tá, tudo bem. Eu concordei também que eu tinha gostado dela, só que eu pedi pra ela esperar um pouco. Eu fiz assim, não solicita o match lá agora não, porque eu também não queria ir tão cedo. Então, pra quando que você precisa? Ela falou assim, início de setembro. Aí eu pedi pra ela fechar lá só em agosto. Amiga, ela foi lá e solicitou o match. Assim, pra que essa mulher fez isso, meu Deus? E aí eu fiquei doida, sabe? Falei com a agência, não se preocupa, mas aí vamos, fecha o match, é bom que você faz seu visto tranquilo, não é que você vai precisar sair agora não, porque tipo, eu não queria ainda sair do Brasil. Sabe, eu tava ainda naquele pânico. Você não tava naquele a ficha não tava caindo, Sim. sabe? E eu também, assim, de verdade, eu não tava assim desesperada pra sair. Eu tinha encontrado um emprego legal, ganhando ok, não era péssimo, podia ser melhor. Não era terrível. E eu gostava do ambiente de trabalho. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, que eu amo, que eu, sabe, tenho contato até hoje. E aí, tá, beleza. Só que eu já tinha férias pra agosto. Eu falei, bom, ela solicitou aqui o match, eu falei, tá. Então eu vou... aí eu peguei, aproveitei e marquei pra eu tirar o visto no mês de agosto, quando eu estaria de férias. E aí eu fui... Acho que logo no início de agosto, fui pra entrevista, super tranquila. Eu fiquei ali analisando as pessoas que estavam na minha frente, já vi 2 vezes, assim, duas pessoas em duas cabines, assim, diferentes, 2 guichês diferentes. Eles soltaram algumas perguntas, assim, sabe, de pegadinha pras pessoas, e eu já fiquei ligada naquilo ali. É um negócio esquisito, né? Porque você fica ali em pé, né, ali... E você ouve e vê a entrevista de todo mundo. Então, imagina. Nossa, que amiga, pânico, sim. amiga. Não, eu sei,
sei. Engraçado, não sei se você tirou a sua onde? Na Colômbia. Ah, na Mas Colômbia. era igual, mas era assim também. Tipo então, assim, a minha porque ela fala no microfonezinho Sim. e dá pra ouvir, né? Sim. Então, o pessoal fica vendo e... Só que na hora, amiga, você fica tão... Na hora você esquece quem tá atrás de você. Se esquece, você fica tão nervoso. Eu ficava nervoso por todo mundo ali. Eu É. ficava torcendo pelas pessoas. Exato. Tipo, oh meu Deus do céu, não rejeito dele não, sabe? Sim. Engraçado que lá quando você chega, você passa por uma fila assim enorme, aí você vai lá no guichê, entrega a papelada, aí ele foi, pegou, recebeu o carimbo, não, tá aqui. Aí eu fiz, ué, era só isso? Mas eles fizeram alguma pergunta? Não, porque você passa por 2 guichês diferentes lá em São Paulo. Sim. Aí depois, quando passa pelo primeiro, eu fiz assim, ué, era só isso? Não acredito. Aí me explicaram, não, agora que você vai pra fila real da entrevista. Aí, meu amigo, outra multidão de pessoas. Sim. E aí eu fiquei lá reparando, aí eu vi que eles fazem assim, algumas pegadinhas. Tinha o rapaz assim, da fila do lado, ele falando, aí ela perguntou, o que você vai fazer lá? Vou surfar, tá, não sei o quê. Onde que você vai surfar? Ele falou lá, a cidade lá da Califórnia e tal. E tem onda nesse lugar? E ela fazendo várias perguntas. Aí ela fez assim pra ele, olha, toma cuidado, porque eu nasci nessa cidade. Bem assim. Aí ele, é mesmo? Ela, eu sou de lá. Se ela é ou não, Deus é quem sabe, mas imagina. Sim. Aí eu fiz assim, meu Deus do céu. Aí veio a outra menina que também tava vindo como au pair. Aí ela perguntou pra ela, você já foi alguma vez em El Salvador? Aí a menina, já, fui com minha família. Ela, você já foi em El Salvador? Ela, já fui passar férias com minha família. Aí ela percebeu que a menina tava falando que não devia, e fez assim, não é Salvador de Bahia, você já foi em El Salvador? Aí ela, não, nunca fui lá. Tipo, pra que faz esse tipo de pergunta, sabe? Em inglês? A pergunta foi em inglês? Que era au pair, gente. Eu acho que foi. Mas a menina, ela tinha assim, inglês, amiga, não tinha inglês tão coisa. Tão bom, não, né? Ela tinha inglês básico, isso. Por Sim. isso que ela não entendeu, tipo assim, El Salvador. Ou talvez ela nem não conhecia que existe um país chamado El Salvador. Pode ser. Só ela ouviu Salvador, ela, já fui em Salvador. Tadinha. Sim, mas é porque assim, o visto de au pair, por exemplo, algumas meninas falaram que tiveram entrevista em português, que o cônsul estava falando em português com elas. Sim, então pode ser, né? Porque, por exemplo, o meu caso foi lá na Colômbia. Então, a mulher perguntou, você prefere que eu fale em espanhol ou inglês? Aí eu falei, pode falar qualquer coisa, minha irmã, que eu tô aqui pronta. Receba! Com o meu... mas o meu espanhol, amiga, era bem ruim. Era esportanhol, só que eu ia dar uma enrolada na língua lá, mas ela foi em inglês, então... Mas ela fez pouquíssimas perguntas pra mim. Por isso que eu tô perguntando pra você. Entendi. Se a sua entrevista foi A totalmente minha, inglês. olha, a minha foi em inglês porque, assim, eu já falava inglês todos os dias no trabalho. E, Então, na minha cabeça, tipo assim, eu sei que as pessoas que estão lá entrevistando são americanos, então eu iria falar no idioma deles. As pessoas que eles estavam entrevistando, assim, na minha frente, elas estavam falando em inglês. Então, por isso que eu não deduzi que na minha ela fosse falar em português. Ah, tá. Certo? Uhum, Só que quando eu cheguei no guichê, ela falou bom dia, e eu respondi good morning. E daí ela já deu continuidade falando só em inglês. Ah, tá. Entendeu? Esse tem sotaque? Americano? Não. Amiga, na época, eu não conseguia perceber a diferença dos sotaques aqui dos Estados Unidos, né? Não, eu digo assim, eles falando em português... É porque você não... Eles falando em português, sim. Se eles têm um sotaque... Sim. Porque, você sabe, tipo assim, Sim, bom... sim. Dificilmente você... Ou a pessoa tem que ser muito bom pra conseguir falar português sem sotaque nenhum. Sim. É igual o inglês. Sempre tem alguma coisinha. Mas Então, às vezes, eu acho que a gente ainda consegue se aproximar mais do sotaque deles falando inglês do que eles falando o nosso em português. Eu acho. Eu também, acho que sim. E aí, o que ela te perguntou? Ela me perguntou somente coisas do intercâmbio mesmo. Ah, então foi, tipo, bem tranquilo. E aí, no final, ela já falou, tipo, carimbou e... Sim. O negócio foi aprovado e já era. Sim. Ela perguntou coisas do intercâmbio, pra onde eu iria, quantas crianças eu iria cuidar, tudo isso. Uma coisa, assim, que eu fiquei um pouco nervosa é porque eu havia tido um relacionamento com um cidadão americano anteriormente. E eu havia aplicado pro visto de noiva. Ah, você já tinha aplicado? Eu tinha aplicado pro visto de noiva, só que o nosso relacionamento não tinha dado certo, e daí eu solicitei o cancelamento de tudo. Só que eu informei isso quando eu solicitei o visto pro au pair. Já tinha se passado, acho que 1 ano ou mais de 1 ano, desde o cancelamento, né, desde o cancelamento oficial.
E quando eu fiz todo o meu processo de visto sozinha. E quando eu fiz a solicitação, eles perguntam se você já teve algum visto, se você já solicitou, alguma coisa assim, que eu não lembro direito. E eu informei isso. E lá na hora, depois dela fazer todas as perguntas lá do au pair, uma pergunta interessante também que ela fez é: o que você pretende fazer quando você voltar pro Brasil? Então, acho que isso é importante você saber. Sim. Né? Eles sempre perguntam isso. Então... É aquela pergunta que não falta, né? Ah, é? Eu não sabia que isso era sempre perguntado. Sim. Mas ela me perguntou e eu falei qual realmente era o meu plano, que eu queria, né, dar continuidade à faculdade de Direito, iria trabalhar na minha área e tal. Devo ter falado algo mais ou menos assim. E aí ela ficou lá mexendo no computador, ela fez assim, Aí quando ela fez assim, eu fiz assim, ela vai perguntar sobre o visto de noiva. Eu já sabia. Essa era a única coisa que tava me deixando assim um pouco apreensiva, sabe? Tipo, será que eles vão pensar que eu tô indo lá atrás dele? Que não era nada disso, Sim. sabe? Eu já não tinha mais contato com a pessoa, não tenho até hoje. E daí ela fez assim, eu tô vendo aqui que você já fez solicitação pro visto de noiva antes. Eu fiz assim, sim, eu já tive um relacionamento com um cidadão americano. Ele era brasileiro, mas só que ele tinha cidadania, né? E ele tava morando aqui na época do nosso relacionamento. E aí eu falei pra ela, assim, tive um relacionamento com um cidadão, mas nós terminamos o relacionamento e eu solicitei o cancelamento. E eu tenho aqui o formulário de confirmação do cancelamento, se você quiser ver. Ela, não quero ver, não. Aí ela perguntou assim, onde que ele mora? Eu falei assim, olha, na época, ele morava lá em New Jersey. Agora eu não sei, porque já fazia mais de um ano que a gente não se falava, né? Eu não sabia de nada mais dele, não tinha telefone, rede social, nada, não via nada realmente. Aí sabe, dá aquele nervoso, assim, tipo, aquele pequeno espaço de tempo enquanto ela tá ali digitando, pensando, parece uma eternidade. Aí ela perguntou, e pra onde é que você tá indo? Aí eu falei, tô indo pra Califórnia, que aí já é do outro lado do país. Aí foi que eu pensei, cara, ainda bem que eu não fechei com ninguém desse estado. Porque, não, que eu não fechei com ninguém de lá, de New Jersey. Verdade, sim. Ou da região. E nem foi assim por causa dele nem nada. É só porque eu não queria ficar em lugar frio. Né? Mas na hora eu pensei, caramba, imagina se eu estivesse indo pra lá, tipo, perto deles. Ia ficar suspeito, né? Ia ficar suspeito. Também eu não tiro nem a culpa dela, viu? Ia ficar suspeito. E daí ela ficou lá digitando um tempo. Aí eu já tinha visto que quando eles todo mundo que eu tinha visto a entrevista, né, antes de mim, ela puxava lá o papelzinho dos seus direitos, entregava e falava, olha, você foi aprovado e tal. Aí quando ela terminou de digitar, que ela puxou aquele papel lá e eu dei uma aliviada, tipo assim, deu tudo certo, Exato. E aí ela foi, carimbou lá tudo certinho, falou, olha, você foi aprovada, tal, e deu, não lembro direito o que ela explicou. Que ia levar não sei quantos dias pro passaporte chegar e tal. Que daí assim. Você já não escuta mais nada, que já tá aprovado mesmo. Assim. Não, eu escutei, mas assim, Cara, me deu aquele alívio. Amiga, eu não escutei mais nada do que a mulher falou. Quando ela me deu o papelzinho de aprovado, aí eu... thank you, thank you. Pronto. Então, eu fiquei bem só apreensiva assim nessa hora, mas, gente, de novo... Fale a verdade, não minta em nada, porque assim, se você estiver escondendo, você vai ficar mais nervoso ainda. E muito provavelmente eles vão descobrir, então. É melhor falar logo a verdade. É melhor falar a verdade, sempre. Sim. Tá, e depois você terminou, foi embora e tudo, e aí, nesse período, você conta pra sua família, ou a sua família já sabia que você tava planejando? A minha mãe já sabia. Eu já não morava mais com a minha família, né? Eu saí, assim que eu fiz 18 anos, eu fui viver sozinha, viver minha vida. Mas, como era uma coisa assim de mudança de país, eu avisei a minha mãe antes. Coisa que normalmente eu não fazia. Tipo, quando eu me mudei da Bahia pra São Paulo, eu fui lá, tipo, passei o final de semana com a minha família, mas não falei nada. Quando ninguém menos esperou, tô em São Paulo. Aí eu só avisei depois que tinha chegado. Sim. Só que eu pensei, cara, é mudança de país, então acho que é outra coisa, né? Não é, tipo assim, simplesmente mudar de estado. Daí, no dia mesmo que eu tinha ido lá no escritório da agência, eu comuniquei só pra minha mãe. Falei, olha, eu fiz essa entrevista aqui e tal, pro intercâmbio, então existe uma possibilidade de que ano que vem eu vou pros Estados Unidos. Mas eu falei só como sendo uma possibilidade, não nada certo. Mas durante o processo eu não fui atualizando ninguém, nem falando nada pra ninguém. Até porque eu gosto de decisões sérias, assim, eu gosto de ter total paz, assim, pra eu tomar minhas decisões sozinhas. E, tipo assim, só contar quando tiver só contar depois que eu já fiz. Porque, afinal de contas, é a minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa adulta.
ônus e bônus, eu quero que seja no meu nome. Eu não quero que as pessoas me influenciem a fazer ou não fazer, sabe? É diferente, tipo assim, a pessoa te dá uma dica e te incentivar a fazer alguma coisa. Só que às vezes você fala, porque a família quer te proteger, eles tentam te convencer a você não ir. Meu Deus, é muito perigoso, vão vender seus rins, sabe? Sim. Gente, faz todo sentido. Tipo assim, se é uma família que te ama, eles vão tentar te proteger. Então, eu não queria que isso acontecesse, eu também não queria deixar todo mundo preocupado. Então, por isso eu não falei. Mas assim que eu tive eu fiz lá o visto, tava aprovada, eu voltei, cheguei, arrumei minhas coisas, acho que eu fui pra Bahia no dia seguinte. E aí, fiquei lá o resto do mês, voltei pra São Paulo só 2 dias antes de embarcar para os Estados Unidos. Pedi demissão do trabalho 1 dia antes de embarcar. Essa aí é corajosa. Porque até então, o medo, tipo, cara, a nossa cabeça fica 1000, né, não? Fica. Eu fico, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Sabe? Você passa um monte de coisa na sua cabeça. Gente, um nervoso terrível. Principalmente porque é primeira viagem internacional. Sim, eu nunca tinha saído do Brasil. Sim. Então, a gente fica com o maior medo. Eu, de todas, assim, minhas mudanças, né, idas e vindas, morando em estados diferentes, eu nunca tinha sentido da forma que eu me senti quando foi pra eu sair do país. Eu não imaginava que eu ia ter aquele ataque de nervos como eu tive, cara. Eu tava muito nervosa, muito nervosa. Nervosa e aquela adrenalina, né? Ansiosa também. Sim, eu pensando, meu Deus, e se der alguma coisa errada, tipo, não vou pedir demissão do meu trabalho. Vai que essa família desiste. Entendeu? Aí fica eu aqui sem trabalho, sem intercâmbio, sem nada. Sim. Então, eu esperei até o último dia. Aí eu pedi demissão mesmo. Tipo, eu cheguei de Salvador, assim, de madrugada. Aí durante o dia eu fui lá, entreguei a minha carta de demissão, né? Tudo direitinho. Sim. E aí no dia seguinte eu embarquei pra Nova York. E amigo, meu voo era tipo assim, 11 horas da noite. Sabe que horas eu saí de casa? 2 horas da tarde. Você encontrou com outras meninas também, Encontrei com né? outras meninas, isso. A gente tinha lá o grupo de embarque no WhatsApp, né? A gente já tava conversando, eu já tinha feito lá amizade com a menina também lá da Bahia. Mas assim, eu tava tão nervosa, eu já tinha arrumado minhas coisas. E tipo assim, você tem que resumir sua vida em 2 malinhas. Sim. Aí eu tinha dado minhas coisas tudo pra minha amiga lá de São Paulo, ela veio com o pai dela, jogou tudo lá no carro. A casa vazia, sem nada, e eu sozinha naquela casa vazia. E eu, meu Deus do céu, e eu muito assim, inquieta, e aquela coisa, tipo assim, nada pode dar errado, meu Deus do céu, agora eu já não tenho nem emprego mais. Imagina, tem que dar certo. Aí eu falei, quer saber? Não tem mais nada pra fazer aqui, eu vou me mandar pro aeroporto. Eu vou logo pro aeroporto, porque se eu chegar no aeroporto e eu perceber que eu esqueci alguma coisa, dá tempo de eu voltar. Mas esquecer o quê, gente? Se a casa tava vazia, não tinha literalmente nada lá. Entendeu? Sim. Aí eu, chamei o Uber, me mandei, fui pro aeroporto. Cara, é muito louco, assim, coisa de filme. Eu olhando, assim, pela janela do carro, tipo, meu Deus, tô vendo esse prédio, tô vendo pela última vez. É muito igual, eu acho, esse sentimento. Aí eu passei o resto da tarde no aeroporto, lá junto com as meninas. Mas, mano, que delícia que é. E Só em lembrar já dá aquela... Sim, porque assim, a maioria dessas meninas eu ainda tenho contato até hoje. Tipo, eu vejo o Instagram delas, já casaram, tiveram filhos, sabe? Tem alguma que voltou pro Brasil? Várias voltaram pro Brasil. Várias voltaram pro Brasil, sim. Algumas ficaram aqui. Eu acho que até que a maioria das que eu conheci voltaram. A maioria. E você ainda tem um contato com algumas, né? Tenho contato com elas. Uhum. Nossa, que legal. Contanto assim, tipo, a gente não se fala todo santo dia, mas a gente segue uma outra. E eu gosto de ver, né? Tipo assim, o que você tá fazendo da vida, sabe? Eu gosto de torcer pelas pessoas, sabe? É muito legal ver assim, tipo assim, meu Deus, essa menina chegou aqui junto comigo, era uma menininha, olha hoje, sabe? Tudo que conquistou. Ai, eu amo ver as histórias das pessoas. Sim. E aí, no caso, quando você embarcou e tal, são quantas horas de viagem? 10 horas de voo. 10 horas de São Paulo pra Nova York. E aí foi logo direto pro... Ah, é verdade, você teve o treinamento. Eu fiz escola de treinamento, sim. Eu não tive. E, inclusive, amiga, eu falei com uma au pair recentemente e ela falou que eles ainda continuam fazendo o treinamento online. Eu acho que não vai voltar. Sério? Cara, eu acho que eles ficaram mal acostumados, viram tanto que eles economizam disso? Sim. Exato. Que pena, eu acho, porque eu não tive, né? Mas as meninas que tiveram, você pode falar sua experiência, como que foi? Amei. Mas foi incrível, foi incrível. Porque ali você chega e, sabe, eu me senti meio como eu tava numa high school musical.
Um pouco. Sim! É de uma faculdade, uma escola? É uma escola, isso. É um campus da própria dona, né, da agência, porque eles têm... Por exemplo, tem a representante dessa agência no Brasil, só que ele tem a base deles aqui nos Estados Unidos, certo? Sim. Então, é um campus lá e é uma escola mesmo. E aí tem os dormitórios, assim, separados. Gente, é incrível. O lugar era lindo, bem arborizado. É uma cidadezinha no interior de Nova York, chama Tarrytown. Inclusive, eu quero muito voltar lá, porque foi a primeira e única vez que eu fui lá e eu nunca voltei pra essa cidade. Então, eu quero voltar lá pra eu ver, tipo assim, onde eu comecei, né, a minha trajetória aqui nos Estados Unidos. Mas uma cidade, assim, bem bonitinha, um campus muito lindo, muito confortável. E ali, você... Imagina, cara, quando você chega ali, no ônibus já vem aquela galera de gente, né? Chegou no aeroporto, aí as au pairs, e au pair homem também, no nosso tinha um, já se encontra ali aquele mundo de gente no aeroporto. E é todo mundo na mesma vibe. Nossa, gente, todo mundo assim, é novidade pra todo mundo. Meu Deus, os táxis amarelos, tal, não sei o que. Que idioma você fala? Gente, de onde que você... Não, todos nós éramos do Brasil. Todos eram do Brasil. Todos nós do Brasil. É porque vocês se encontraram... Primeiro, no mesmo voo já vem um monte, né, de au pairs. Eles têm o dia certo, que sempre é a saída das au pairs. É? Eu não sabia. Sempre é naquele dia, que eu não lembro exatamente qual é. Não sei se é segunda ou terça. Eu acho que geralmente é na segunda-feira, mas como o nosso acabou caindo, que era um dia de feriado, do mês de setembro, aí o nosso foi um dia depois, se não me engano. Aí acho que por isso nós passamos um dia a menos lá na escola, devido a esse feriado. Alguma coisa assim, que eu não lembro direito. Mas eu lembro mesmo delas explicarem pra gente, que tem sempre aquela data... Aquele dia da semana que é o dia de saída de au pairs. Eles sempre embarcam as au pairs, tipo, naquele dia específico. Vamos supor, segunda-feira. Então, toda segunda-feira sai voo com au pairs. Entendeu? Entendi. Só que não era só au pair no voo. Tinha outros passageiros também, aleatórios. Mas várias meninas. Isso. Aí, quando chegou no aeroporto, aí au pairs que vieram, assim, vários voos começam a se encontrar, sabe? Porque eles ficam lá com a placa, tal, da agência. E, mano, aquele mundo de gente aí, sabe? A vibe é maravilhosa, sabe? Conhecer as pessoas de onde você jovem. Pra onde é que você tá indo, tá? Aí já começa, tô indo pra Califórnia. Eu também, mano, vamos sair, vamos se encontrar. Ilusão pura, não vai pra lugar nenhum. É bem assim. Todas as meninas que eu falei, vamos pro mesmo estado, a gente vai sair, a gente vai se encontrar. Nunca vi ninguém. Mano, não vai rolar, enfim. Mas aí pegamos o ônibus, e aí no ônibus também, aquela vibe, aquela alegria, sabe? É novidade pra todo mundo. Cara, é literalmente você caiu num filme americano. Te jogaram assim, ó, de repente América. Ai, cara, eu queria muito ter feito, sério. Foi muito bom, muito bom. E tem um dia que, primeiro, eu gostei muito do treinamento em si. Sim. Eu tirei muito proveito. Aí, peraí, mas antes disso, vocês vão lá pro grupo, né? Todas as brasileiras e tal, e aí vocês se juntam com as outras pessoas de outros países, de outros países, quando chega na escola. Que aí é aquela coisa que você fica, tipo, ouvindo outros idiomas e tudo mais. Isso. Assim. Só que eu percebi que eles separaram por alas. Tipo assim, na minha ala lá do meu dormitório, eu acho que só tinha Brasil e África do Sul, se não me engano. O seu grupo? Tipo... No nosso dormitório. Entendi. Porque o dormitório, tipo assim... É um corredor com vários quartos. Você fez vídeos Amiga, nessa época? Eu fiz poucos. Porque na época, eu tinha mania de eu filmar só direto da câmera do Instagram. E lá, tipo, eu acabei de chegar, tô ainda com o meu chip do Brasil, né? O sinal lá não era bom, era péssimo. Sim. O meu sinal do Brasil não funcionava em nada lá. Então eu tenho, assim, se eu voltar no meu histórico do que eu postei no Instagram, eu acho vários desses vídeos que eu fiz. Talvez um dia eu dê uma procurada e eu te mostre pra você ter uma ideia de como é. Mas é assim, o corredor, né? É um prédio gigante, como se fosse um prédio escolar mesmo. Aquele corredor, vários quartos. Aí tem os banheiros, a área dos banheiros separada, assim, dos quartos. E acho que nessa ala, assim, que eu fiquei, era só o Brasil e África do Sul. Eu sei que as meninas da Europa estavam em outra ala, coisa assim.
Aí tivemos aulas mesmo. Você chega e você já recebe o seu cronograma. Aí no seu cronograma já tá escrito todos os dias que horas que vai ser o café da manhã, que horas que vai ser a sua aula, em que sala que vai ser a sua aula, tudo isso. É tipo, literalmente, você é jogado numa escola de ensino médio americana. Muito legal, muito legal. E tem que arrumar o quarto de sair, não precisa disso? Não precisa, não. Eles não falavam nada quanto a isso, não. Agora sim, já vou falando. Decepção café da manhã. Péssimo. Péssimo. É bem aquele café Amiga, da manhã eu olhava assim, não tinha nada interessante. Chega no café da manhã, um monte de arroz. Eu falei, quem come arroz no café da manhã? Uma pergunta. Tinha mac and cheese? Não lembro. Ah, tá. Porque mas eu lembro que eu já mac and cheese é praste, né? Tá aí uma coisa, amiga, que eu paguei a língua, viu? Que eu odiava mac and cheese. Não consigo. Hoje em dia, é só até você encontrar a pessoa ali que fez certo. Pode ser, mas, cara, todos os que eu comi até hoje... Já provou do Chick-fil-A? Amiga. Vou te levar, então, pra provar do Chick-fil-A. É bonzinho. Mas eu já provei um que uma senhorinha fez, tipo assim... Fez do zero mesmo, sabe? Tipo comida caseira. Muito bom o mac and cheese dela. Você gostou? Eu gostei muito. Mas tá aí uma coisa que eu também odiei a primeira vez que eu comi. Horrível. Mas se for provar esses de pozinho aí, realmente não é bom. Não. Deus me livre. Mas os outros que coloca queijo ou mesmo assim em cima, fica gostoso. Mas a comida na escola de treinamento era péssima. Péssima. Tinha o quê? O que é? Salsicha, essas coisas assim? Amiga, eu não lembro direito o que tinha. Eu lembro que o café da manhã não tinha, assim, muitas opções. Ficava, sabe, assim, nas prateleiras. E aí você escolhia o que você queria e eles iriam te servir. Uhum. Mas o que eu lembro bem de ter arroz. Que eu lembro que esse foi o meu primeiro choque. Tipo assim, como que é arroz no café da manhã? Como assim? Mas eu acho que devia ter bacon, essas coisas assim. Ovo, né? Eu não sou fã. Essa mistura de ovo com bacon não me desce. Não gosto. Aí almoço, janta... Tinha pizza lá à vontade e tal. Ai, meu Deus, eu ia morrer aos poucos, que eu não como pizza. Então, porque eu gostei que tinha sorvete à vontade. Eu amo sorvete. Os freezers lá de sorvete que você podia pegar o quanto você quisesse. As máquinas de refrigerante. Imagina. Tomar refrigerante ali, ó. A torta e a direito. Amiga, eu não tomo refrigerante também, você acredita? Eu sou de outro planeta. Eu tomei refrigerante. Não muito, porque eu também não sou a louca do refrigerante. Mas eu sou mais a louca do sorvete. Tomei bastante sorvete lá. Sim. Aí, beleza. Aí vocês tiveram, né, essa experiência da alimentação e tudo. Aí teve o treinamento, que você falou que era uma coisa importante, até que você falou que ia dizer, né? Sim, muito. Assim, eu acho bacana você realmente prestar atenção nas aulas. Sabe? Porque eles... Ali é a introdução, tipo, da vida nos Estados Unidos. Né? Como é o dia inteiro de aula. O dia inteiro de aula. Uhum. E aí eles vão... Como que é? Eu não tive também o treinamento. É você literalmente numa sala de aula e uma professora ali. E aí, cada dia, eles vão te dar aula de alguma coisa. Aí, por exemplo, tem um dia lá que eles te explicam como é, geralmente, o dia a dia de uma família americana, entendeu? Uhum. Aí eles vão explicar essa questão de que as crianças fazem vários esportes, de que os pais trabalham muito, coisa e tal. Ou como os pais disciplinam os filhos aqui nos Estados Unidos. Disciplina quase zero, né? Vamos combinar. Disciplina qual? Não tem. Inexistente. Mas, assim, como eles disciplinam os filhos. Então, ela vai explicar tudo isso, né? Primeiro que, assim, não sei se todas as agências são assim, mas a que eu fiz, a gente já tem que assistir várias aulas de treinamento já desde o Brasil. Antes deles colocarem o seu perfil online, se não me engano. Você tem que preencher lá. Ou antes de você embarcar, se não me engano, você tinha que assistir todas essas aulas e responder questionários. E eu assisti todas as aulas, li todo o material que tinha lá, fiz tudo direitinho. E ali eles já vão explicando, tipo, como é a alimentação de uma criança americana, o que eles fazem, como os pais disciplinam os filhos, tudo isso. E quando a gente chega aqui, eles também vão começar a explicar sobre isso e vão tratar de algumas coisas sobre segurança. Então, isso é importante você saber, né? Porque você tá em outro país, não entende das leis e tal. Então, eles explicam um pouco sobre isso. Teve uma vez que veio um policial fazer palestra pra gente. E também, quando eu cheguei na primeira família, tem as reuniões, né, de au pair mensalmente. Então, nesse meu primeiro ano, o pessoal lá da Califórnia era muito... Eles faziam coisas, assim, muito boas. Tipo, e esse mês a gente vai aqui no... Como? No coisa lá do Corpo de Bombeiros, sabe? E aí...
tivemos instrução lá com eles, porque tem as queimadas, por que isso acontece, como que vai fazer a evacuação, como utilizar um extintor de incêndio. Eu nunca tinha usado um extintor de incêndio na vida. Então, eles fazem você pegar no extintor, operar o extintor de incêndio. Aí já tem outra aula que nós tivemos com o policial, tive treinamento também quando cheguei no mês seguinte, com o policial. Aí ele tratou a situação, tipo, o que você vai fazer se você tá com as crianças em algum lugar e tem um atirador, por exemplo. E agora? Entendeu? Então, assim, por isso é legal você prestar atenção. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer alguma coisa. Mas e se acontecer? Entendeu? Sim. Então, por isso, foi muito divertido. A parte séria também eu gostei muito. Prestei muita atenção. Tem as aulas lá de primeiros socorros também, que isso é muito importante também de prestar atenção, óbvio. Aí eles têm lá, tipo, o boneco, né, de bebê, tipo, como você vai fazer num adulto e como você vai fazer se for um bebê. Todo esse treinamento a gente teve. Cara, e são 3 ou 4 dias? Eu acho que nós ficamos 4 ou 5 dias na escola de treinamento, se não me engano. E teve um dia que era o dia livre, assim, que é, tipo, cada pessoa de cada país vai trazer, por exemplo, um doce pra apresentar, entendeu? Tipo, tinha várias mesas, assim, e cada mesa era de um país. E aí, cada um levou os doces, sabe? Que a galera traz, que a gente traz. E você levou o quê, brigadeiro? Nossa, eu trouxe muita goiabada. Um monte de coisa. Ou bala de café com leite que tem lá na minha região. Maravilhosa. Café com leite, mano. Sério? Não, sério. Aquela bala é muito boa. Eu trouxe um monte de coisa. Paçoquita. E ainda bem, viu? Porque, olha... Inclusive, essa é uma pergunta que as meninas adoram fazer, né? Gente, o que eu vou levar de presente pra Host Family? Nada. Você é o presente. Entendeu? Não gastem dinheiro com Host Family. Não gasta teu dinheiro com presente. Gente, cara, não vale a pena. Amiga, eu fiz isso. Você gastou dinheiro com presente? Gastei. Comprei kits da Natura maravilhosos. Imagina, meu óleo Seve precioso pra eu chegar e dar pra ela... pra ficar lá jogado, largado. Sim. E a Juliana não é a primeira que fala sobre isso, não. Não, é geral. É uma coisa assim, eles não valorizam ali o presente que você dá. Não, eles têm muito tudo. raro. Não, tu acredita que eu cheguei nessa primeira família, aí a irmã do Host Dad morava lá. Inclusive, eu tive problemas com ela. O único defeito dessa primeira família foi essa mulher. E aí, depois de alguns dias, quando eu encontrei com ela assim na cozinha, eu falei, olha, você gostou do presente que eu te dei e tal? Ela, que presente? Ah, meu Deus. Aí eu falei, não, eu deixei um presente e tal, pedi pra fulana de tal colocar lá no seu quarto. Ela, eu vi lá na minha cama, foi você que me deu? Foi você que mandou? Ah, obrigada. Eu fiz assim, tipo, gente, como que você chega no seu quarto, na sua cama, tem um presente lá lindo, com óleo, com coisa e tal, que você de cara vê que não é daqui, que veio de outro país, e você nem questiona, tipo, quem que me trouxe isso? Tipo, a pessoa me dá uma caneta, um cartão qualquer, um pedaço de papel, eu fico doida de agradecimento. Guardo tudo. Sim, aqui eu tenho uma caixinha especial pra todos os desenhos, rabisco e besteira que minhas crianças faziam. Eu boto nessa caixa e guardo pro resto da vida. Aí eu fico chocada, tipo assim, como a pessoa não tem nem curiosidade? Tipo, eu vi lá na cama. Meu Deus do céu. R$80 jogado fora. Ou seja, não gasta. Não façam isso, não façam. Se tiver de comprar, compra só os doces que você mais gosta, que quando chegar aqui... Que você pode comer. Muito provavelmente eles vão falar, é muito doce. E aí você come tudo. Exatamente. Minha sorte é que assim, o meu Host Kid, ele amou a goiabada. Pelo menos isso. Ele amou. Eu trouxe, sabe, aquelas que vem no pacotinho de vindual, assim, a goiabinha? Eu tinha que deixar longe dele. Porque ele comia tudo. Eles gostaram muito, os meninos gostaram dos doces. Sim, aí, por falar nisso, amiga, como que foi a sua chegada na Host Family? Quem foi te buscar? Quem foi me buscar foi a mãe das crianças. É esquisito, né? Você vem assim no carro com uma pessoa que você nunca viu. Vamos conversar o quê? Ela e as crianças? Só ela. Só ela que veio me buscar. E fica aquela coisa, ela te veio, tipo assim, te esperou com alguma coisa? Nada. E foi engraçado, sabe o quê? Ela chegando, e daí tá veio outra menina, aí vem a família da menina assim, com cartaz, com bexigas, flores. E eu e ela. Aí a menina vai toda feliz da vida e chega a outra assim, pura do meu lado. É isso aí. É isso aí que eu vou merecer mesmo. Não tem problema. Gente, tadinha. Mas ela não era uma pessoa ruim, não. Sério.
E aí, abraçou? Porque tem essa, a gente nunca sabe. Eu abraço ou não abraço? Não lembro se eu abracei. Eu acho que sim, eu acho que ela veio e me abraçou, assim. Mas às vezes, assim, no carro que ficava esquisito, né? Tipo assim, você não sabe o que, é que você vai falar e tal. Mas a gente ia, conversava às vezes, ficava quieta às vezes, eu observando ali a paisagem, ela me explicando, olha aqui, fica tal coisa, aqui e tal. Eu acho que é uma parte estranha pras duas... Pros dois lados, é esquisito, é esquisito. É adaptação pros dois lados, né, amiga? Pra gente que tá vindo de fora e também pra família ali que é um estranho na casa deles, mas total lucro pra eles, que a gente sabe o quanto que custa aqui esse trabalho, né, de cuidado de crianças. Só pra vocês terem noção, gente, no mínimo uma babá aqui vai ganhar uns $800 por mês, no mínimo. E a au pair ganha 200. Mas assim... Por mês não, por semana. Ou por semana, desculpa, por semana. Sim. Mas assim, se você vier, é uma excelente porta de entrada para essa experiência. Tanto se você for voltar pro Brasil, isso vai enriquecer muito, né, no teu currículo, né, essa vivência fora do país. Acho que para qualquer empregador, isso já é algo que torna um diferencial. Sim. E também se você pretende ficar aqui, continuar estudando aqui, é uma boa maneira de começar. Então eu olhava por esse lado, assim. Não é tanto... tô ganhando pouco, mas assim, eu não tenho nenhuma dívida, né? Eu tenho comida, casa, carro, telefone, tudo pago. Então, assim, se você tivesse esse objetivo, focar ali nos teus projetos e utilizar esse período e essa experiência como um trampolim para algo maior. E também é o intercâmbio melhor custo-benefício, muito. Né? Porque assim... E que você consegue ficar mais tempo. Exatamente. Porque, por exemplo, qualquer outro intercâmbio, tipo, que você tem que ir pra escola, é caríssimo, né? Muito caro. E o de au pair a gente paga também. Também. Mas... não é tanto. É $800, não é, amiga? O meu não foi cobrado em dólar, foi em real mesmo. É verdade, o meu foi em dólar. O valor cheio é uns 4 mil e pouco, né? Quase 5 mil. Só que eu consegui pegar a promoção. Só da agência, né? Só da agência. Fora os outros gastos que você tem. Passaporte, visto. E querendo ou não, a gente sempre precisa comprar uma roupa ou outra. Mala. Tem tudo isso, né? Inclui-se aí também Uber pra você fazer as coisas. Eu tive que renovar passaporte. Você já tinha passaporte? Eu tinha um passaporte, sim. Eu tinha um passaporte, porque assim, eu já sabia que em algum momento eu iria sair do Brasil. Eu não sabia como, mas assim, dentro de mim eu sabia que eu iria sair do Brasil. Sim. Mas eu pensava mais assim, a Europa. Tipo, ou Portugal, fazer uma especialização em Direito mesmo lá em Portugal, ou eu ir pra Itália. Eu sou apaixonada pela Itália. Sou apaixonada. Sim. Então eu imaginava pra lá, eu nunca pensava assim nos Estados Unidos. Mas quando eu fiz o passaporte... a validade dele a validade na época era de 5 anos. Ah, tá. Então hoje venceu. Hoje em dia que é 10 anos. Tipo, no segundo que eu fiz, aí eu já peguei com 10 anos. Então o meu tava vencido, então eu precisei fazer um passaporte novo, visto, tá? Então tudo isso aí é por sua conta. Sim. Tudo que você precisar, enquanto você tá no Brasil ainda, vai sair do seu bolso. Amiga, para as meninas que estão se preparando pra vir, elas se programar financeiramente, quanto mais ou menos, você acha? Amiga, assim, o máximo que você puder. Mas, por exemplo, na Coach Au Care... Vamos falar assim no grossão mesmo, só pra... sem os detalhes. Amiga, eu gastei uma média de R$10 mil com o meu intercâmbio. Mas por quê? Eu não tinha carteira de habilitação, eu fiz passaporte, eu fiz visto, eu comprei mala, eu comprei roupa, eu comprei presente. Então, tudo isso eu tô colocando. Eu usei Uber várias vezes... pra várias coisas, sabe? Passaporte, visto, tal, vai pra ali, vai pra cá. Eu usei o Uber várias vezes. Eu acho que até hoje eu tenho os recibos guardados, se não me engano. Então, eu gastei essa média. E isso porque eu ainda peguei a promoção da agência, que eu paguei metade do preço, que foi uns 2 mil e pouco. Mas o que é que eu fiz? Eu lembro que eu tinha uma conta poupança que tirava ali, acho que R$500 automaticamente do meu salário quando eu recebia. Mesmo assim, eu ia lá, acabava... tirando aquele dinheiro, voltando lá e gastando. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar à moda antiga. Eu vou comprar um porquinho mesmo, um miaeiro. Miaeiro? Mas sim, você não escuta essa palavra, né? Mas eu sei. Que é do Nordeste, vai saber. Eu fui E aí eu via lá os cofrinhos, né? Os cofres tudo caro. Eu falei assim, meu Deus, o dinheiro de eu colocar dentro, já gastar no cofre que vou ter que quebrar depois? Não.
Vou comprar um aqui, o mais barato que tiver. Aí fui lá na loja de, sei lá, R$1, R$5. E tinha um que era tipo assim, um modelo de bujãozinho, um bujão de gás. Sim. De plástico, mas um plástico duro, menina. Eu sei qual que é esse. Sabe? Uhum. Eu tenho até um vídeo quando eu abri esse negócio, amiga. Amiga, pra eu abrir esse negócio, me deu-lhe um trabalho. Você tem que cortar, então. Você tem que cortar. Eu cortando com a faca de serra. E o medo... Era só moeda ou podia colocar papel também? Pode colocar também papel. Ah. E foi assim que eu juntei o dinheiro. Assim que eu decidi que eu ia fazer o intercâmbio, eu comprei esse negócio. E daí, quando eu recebi o meu salário, eu tirava praticamente todo o meu salário. Eu sacava todinho e colocava ali. Eita, mas esse bujão ficou bem pesado. Ficou. Hein? E aí, quando foi na hora que eu abri, eu tinha todo o dinheiro que eu precisava. Sim, eu acho que o mais caro é a carteira de motorista e o visto, né? Assim, se a gente for pesar, o que tu acha? As três coisas mais caras. A carteira de motorista, o intercâmbio, o valor do intercâmbio. Sim. E o visto. Porque, assim, a taxa do visto é em dólar, né? Então, aí vai depender de como tá a cotação do dólar no dia. Se eu não me engano, é $160, não é? O J1? Não lembro, amiga. Se eu não estou enganada, é esse valor. Então, hoje, tipo assim, o dólar tá o quê? Uma média de R$5? 5 e... Vamos colocar assim por baixo, o mínimo. 160 vezes 5. Então, aí, R$800 só pro visto. Imagina, quase um salário mínimo. Sim. E no meu caso, que eu tive que ir lá pra Colômbia? Então, pior ainda, né? Pior ainda. Minha sorte é que eu já tava morando em São Paulo, então tudo por lá mesmo. Eu não precisei ter esse gasto a mais. Então, aí tem isso, né? O gasto vai depender muito ainda, né? De onde no Brasil que a pessoa mora. Exato. Porque ainda tem a viagem pra ir tirar o visto. Consulados só são nas capitais, se eu não tô enganada, não é? E nem todas as capitais, né? Eu sei que tem no Sul, tem uma, no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Acho que são 4. E Brasília, né? Brasília, é verdade. Sim. 5. Então, o meu... Se eu fosse tirado, eu ia tirar em São Paulo também. O meu foi lá. Tranquilo quanto a isso. Não tive muito estresse quanto a isso, não. Sim. Sim, aí voltando na parte que a gente tava falando sobre a sua chegada na Host Family. Aí você foi e tal, vendo a paisagem, e quando foi chegando em casa, que você conheceu as crianças e tudo mais. Na casa foi tranquilo, as crianças saíram tudo correndo. É uma adaptação também pra eles, né? Uma pessoa diferente ali na casa, que eles não estão entendendo muito bem o que tá acontecendo. Sim. E aí criança vai ser criança, aí começa a fazer birra, aí começa a se jogar no chão, aí... Gente, venham... Isso no primeiro dia. Venham preparadas. Imagine a criança mais birrenta que você já conheceu no Brasil, multiplique por 10. Essa é a média das crianças americanas. Isso é verdade. Mas assim, no primeiro dia é super normal, gente. Tem uma pessoa ali que a criança nunca viu na vida, na casa dela, morando na casa dela. Sim. Entendeu? Você tem que ter paciência também com isso. Mas assim, tranquilo. Os pais eram tranquilos, de boas. Eu lembro, o pai abriu a porta, foi super receptivo, me mostrou o quarto, um quarto super bonito, confortável. Eu coloquei minhas coisas lá. Na primeira semana eu não trabalhei. Foi só pra, tipo, se adaptar? Mas normalmente as meninas trabalham, né? Sim. Mas só que ela falou que eu não precisava trabalhar naquela primeira semana. Mas eles têm que te pagar normalmente, mesmo que você não trabalhe. E aí, o que você fez nessa primeira semana, assim? Fiquei lá de boa. Eu lembro que nós saímos pra eu tirar o meu Social Security Number, né? Que é como se fosse o CPF aqui do americano, né? Aí nós saímos pra resolver isso. Foi abrir a conta? Sim, fui abrir a conta. Bank of America? Não, na verdade, sim, fiz no Bank of America. Eu só abri a conta, acho que umas 2 ou 3 semanas depois. Tá. Que eu fui abrir a conta. Que você precisa do social, né? Agora que eu lembrei. Verdade. Então... Exato. Aí, inicialmente, eles foram só me pagando em dinheiro mesmo. Mas aquela semana foi tranquila. Eles tinham uma piscina no quintal de casa também. Então, eu ficava de boa na piscina, ia pro meu quarto, lia alguma coisa. Saímos, assim, algumas vezes, mas o tranquilo. Seu schedule era fixo ou não? Sim. Eu tinha um schedule fixo. Mas uma coisa que eu não faria... Se eu estivesse chegando aqui hoje, seria trabalhar à noite. Que era o seu... Eu tinha o break, assim, eu tinha aquela pausa, né? Durante a tarde, que as crianças estavam na escola. E essas horas, eles jogavam pra noite. Aí eu trabalhava até 9 horas da noite. Gente, que era morte lenta. Morte lenta. E essa é uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que
eu acho importante falar isso para que todo mundo saiba antes de chegar aqui. O jeito que a agência de intercâmbio vende esse intercâmbio para você é diferente de como elas vendem para as famílias. Para a família americana, isso é vendido como mão de obra barata. Você não vai precisar pagar 800, 1.200 dólares por semana para uma babá cuidar dos seus filhos, quando você pode ter alguém morando na sua casa, te dando toda a flexibilidade e pagando 200 dólares. E eu tenho muita noção disso, porque assim, eu já trabalhei com uma família, que eu era babá deles, e depois eles pegaram um au pair. E eu vi na cara dela a ansiedade dela em receber um au pair, porque eu preciso muito dessa flexibilidade, porque às vezes eu quero viajar, eu quero sair à noite, quero fazer isso, fazer aquilo. Então assim, eles querem uma pessoa que esteja ali dentro da casa, disponível, que a vida dessa pessoa gire em torno da vida deles. Ou seja, você não tem vida, eu tenho. Então eu acho isso muito louco. Assim, antes de você colocar um filho no mundo, você tem que saber que a sua vida antes dos seus filhos não vai ser a mesma vida depois dos seus filhos. Sim. Entendeu? Então, assim, imagina, você compra o intercâmbio, porque é isso de verdade. Acho que as famílias pensam que a gente chegou aqui, eles estão fazendo um favor pra nós. Muitas delas nem sabem que nós pagamos pra estar aqui. Sabia disso? Eu já vi várias meninas falando, olha, quando eu falei pra minha host family que o tanto que eu paguei no intercâmbio, eles falaram, o quê? Você pagou? Tanto que eles pensam Como que... assim? Tanto que eles pensam que estão fazendo um mega favor pra gente. Sim. De ainda dar 200 dólares Exatamente. Nossa, uma grande coisa. Eu te dou 200 dólares e você fica com seu filho. Que a agência não fala isso pra eles, né? Parece que não. Eu acho que no meio disso tudo, quem ganha muito dinheiro é essa agência, viu, minha irmã? Sim. Agora, sim, é uma boa oportunidade? É uma boa porta de entrada. Porque, querendo ou não, se não fosse por esse intercâmbio, muito provavelmente eu não conseguiria vir pra cá. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não me arrependo. E também eu acho que facilita um pouco, porque a gente tira a social, tira a carteira. Sim. Porque às vezes quando você vem como turista e fica, tudo isso você vai ter que correr atrás. Às vezes é mais difícil, Exato. Entendeu? E vindo com o J1, como au pair, você tem o direito de ter esse Social Security Number, que é muito importante de você ter aqui nos Estados Unidos. Te abre... várias coisas se tornam mais fáceis devido a você ter esse documento. Sim. Mas, de novo, ficando muito claro, entenda que você comprou esse intercâmbio, a agência te fez aquela propaganda de que é um intercâmbio de estudo, que você vai viajar, que você vai conhecer a cultura e não sei o quê. E quando você chega aqui, que você quer fazer tudo isso, que você quer até estudar, porque você tem que estudar e tem a bolsa, né, que a família tem que te pagar de 500 dólares. Na hora quando você quer fazer isso, você olha pro seu schedule de trabalho e você trabalha até as 9 da noite. Sim. Aí foi isso logo minha frustração. Tipo assim, como que eu vou estudar? Todas as aulas que eu quero fazer são à noite e eu tenho que trabalhar até as 9 da noite. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu deveria ter me ligado mais nisso. Antes de vir. E tanto que já no segundo ano, assim, quando você passa no primeiro ano, é tudo ali muito novo, você vai se aprendendo e tal. Quando chegou no segundo ano, eu já tava muito mais seletiva ainda. Aí eu já rejeitei várias coisas. O que eu tinha feito ali, que eu não tinha gostado do primeiro ano, eu já evitei no segundo. Que aí você... Não trabalhar à noite de jeito nenhum. Não façam isso, gente. Não façam isso. E no caso, você ficou só um ano com essa família mesmo? E aí Um ano com a primeira. E não teve confusão, nada? Você mesmo decidiu? Não, tivemos alguns atritos, mas de novo, com a irmã do pai das crianças que moravam lá. Sabe, ela cuidava das crianças antes de mim. Ela deveria sair pra você. E eu iria chegar. E por isso eles decidiram pegar um au pair. Só que ela mudou de ideia, ela decidiu não ir embora mais. E ela continuou lá. E aí, segundo a própria mãe, quando eu conversei com ela falou, é porque agora eu não tô pagando mais ela e eu tô pagando a você. Mas mesmo assim, ela ainda faz, sabe, algumas atividades da criança, ela que levava, tal. Então, ela ainda tava cuidando das crianças. Mas eles não estavam pagando pra ela. Porque ela morava na casa deles também. Sim. E ela começou a descontar isso em mim. Sei lá, talvez ciúme das crianças, não sei. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu não fiz nenhum negócio com ela. O que que ela pense ou sinta sobre mim não é problema meu, ela vai ter que lidar com isso. E se eu não tiver nenhum problema direto com os pais, eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui só porque ela quer. Sim. Entendeu? Só porque pra ser confortável pra ela. Não. Eu quero ficar aqui. Não quero ter que começar do zero em outra família que talvez vai ser pior ainda. Eu não vou me prejudicar por causa dela. Então, assim,
vou tratar do mesmo jeito que ela tá me tratando. Ela me trata como se eu fosse inexistente, eu trato ela como se ela fosse inexistente, eu vou ficar até o meu contrato finalizar. E aí, assim se foi. E assim se foi. Exato. E aí você... Tá, e depois você ficou... Aí, né, passou esse período e tal, ficou online e achou a próxima família. Fui pra segunda família no Alabama. Fiquei por 1 mês e meio. Aí eu mesma pedi pra sair. Porque assim, você ficou quanto tempo de au pair, amiga? Eu fiquei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses? Mas foi com a mesma família ou você foi com 2? 3 famílias. 3 famílias. Então, quando você chega na segunda família, você já tá com a sua paciência, assim, reduzida, né? Tipo assim, sim. O que você aturou na primeira, na segunda, tipo assim, não vou comer essa bucha de ninguém aqui, não. E aí, assim, o jeito que eles falavam comigo, com aquela autoridade, como se eles estivessem falando com uma serviçal, eu fiz assim, oi? Americanos também? Sim. Você não vai falar comigo desse jeito. E na frente do menino, me deu a maior dura, porque o lençol da cama não estava esticado. Na frente de uma criança de 9 anos, que perfeitamente pode fazer isso. Você não vai me tratar como escrava na frente deles. Porque assim, eu tô aqui, eu sei o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho o melhor o máximo que eu puder. Mas, pra mim, eu tenho uma coisa, assim, eu me vejo como que eu tô contribuindo na formação desses seres humanos. E eu não vou fazer um desfavor pra sociedade de estar ajudando a criar seres humanos mimados. Sim. Eu me recuso. Eu fico sem trabalho, mas eu não faço isso. É totalmente contra os meus valores e contra a minha consciência. Então, assim, uma criança de 9 anos, ela pode muito bem puxar o lençolzinho dela. Amiga, foi essa família que as crianças começaram a jogar pedra em você? Sim, a menina... isso foi a cereja do bolo. Ah, é verdade. Mas, assim, só voltando a esse ponto, que as pessoas podem falar assim, mas era o seu trabalho fazer isso. É verdade. Ele poderia falar comigo isso, mas de forma respeitosa e em particular. Não ele me tirar, que eu nem tava mais em horário de trabalho. Isso foi o seu host dad que chegou Sim. em você e falou, tipo, arruma a cama? Sim, que o lençol da cama não tava esticado. Cama. Já tava fora de horário de trabalho. Ele bateu na minha porta e ele falou assim, por que o quarto do fulano tá bagunçado? Eu disse assim, gente, será que ele jogou as coisas tudo pra cima que eu não vi? Quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar pros 4 cantos. Cadê a bagunça? Ele aqui. Ele aponta pra cama. Eu, onde? O lençol dele não tá esticado. E o menino lá, se balançando todo com a mãozinha na cintura. O quê? Não. Não. Eu falei pra ele. Falei assim, olha, tudo bem que você tá chateado, mas não fale comigo nesse tom. Ele, não, eu tô falando com o meu tom normal. Eu falei, não me parece normal. Você me tira fora do meu horário de trabalho só pra falar que era pra ter esticado o lençol da cama dele, sendo que ele pode fazer isso também. Ele poderia ter falado isso comigo, assim, igual eu disse, de forma respeitosa e sem ser na frente da criança. Sim. Mas ele já me desautorizou totalmente na frente do menino. 9 anos de idade, amiga, a criança já tem muita noção. Sim. Entendeu? Aí você acha que uma criança dessa vai me respeitar? Sabendo que o pai tá me desrespeitando na frente dele, dando ousadia pra ele, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E aí, quando uma das meninas me jogou pedra, eu exigi que ele pedisse a ela, que ela se desculpasse. Então, no caso, eram 2 crianças? Eram 3. Eram 3. Um menino de 9 anos e gêmeas de 6 anos. Eles eram crianças ok. Uma das gêmeas era um doce. Eu amava ela, assim, me diverti muito. Ela era ótima, super engraçada. Eu me divertia muito. O menino, ele era muito mimado. E a outra gêmea, ela era muito agressiva. E aí ela ficou chateada com os irmãos, né? Brincando assim. Ela começou a jogar pedra neles. Eu falei pra ela parar, não ficar jogando pedra nos irmãos. E ela começou a jogar pedra em mim. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você tem que se desculpar. E ela se recusou. Aí eu trouxe todo mundo pra casa e falei pra ele. Ela tem que se desculpar. E ele falou que ele não ia pedir pra ela se desculpar. Então, na mesma hora, eu subi, peguei minhas malas, já trouxe pro quarto. Liguei pra coordenadora, venha me buscar, que eu não fico nessa casa. Aí ela falou, olha, Juliana, eu não posso ir agora, porque eu bebi e eu não... Agora, gente, imagina isso. Imagina, se fosse uma coisa pior, né, coisa de emergência. Mas, enfim, se fosse, por isso que é bom ter dinheiro guardado. Sim. Isso é algo que a gente tem que, olha, escrever assim, letras garrafais. Gente, venham com dinheiro guardado. E quando você chegar aqui, você já tem que ter um dinheirinho guardado. Porque... Ou guardar dinheiro no período do au pair também. Porque ou não, e guardar dinheiro no período do au pair. Porque
a gente fica muito... vulnerável. E também você vê tudo. Vai na Marshalls, uma blusinha de $5, $7, você fica doida, vai comprando. De 5 em 5, pensar que não. Agora, sabe, amiga, uma coisa engraçada? Quando eu cheguei aqui, eu morria de medo de gastar dinheiro. Eu também. Até hoje. Eu morria de medo. Eu cheguei aqui com mais ou menos $1.000, o que é muito pra um au pair. Tem gente que chega aqui sem nada. Amiga, eu acho que eu cheguei. Eu não lembro exatamente quanto que eu tinha, mas eu acho que eu tinha, sei lá, uns $300, $400 quando eu vi. Então. E não gastei, eu tenho esse dólar. Eu tenho $100 guardado na minha. Eu comprei umas coisas só em Nova York, porque quando a gente fica lá na semana de treinamento, a gente faz o tour, né, por Nova York. Eu lembro que eu comprei o moletom, aquele lá, né, eu amo Nova York, uns souvenirs, umas besteiras, assim. E minha alimentação tá lá no dia. Coisa bem pouca. Mas, assim, cheguei na casa da família, nas primeiras semanas eles foram me pagando e tal. E eu ficava com aquele... Porque, assim, eu não tinha noção de como eram os preços aqui. Sim. Eu sei que a menina lá mesmo da agência falou, olha, você não precisa levar muita roupa. Chega lá tudo barato, você vai comprar. Porque eu não acho isso muito aconselhável, pra ser sincera. As suas roupas boas que você tem no Brasil, traz tudo, não se desfaz, não. Principalmente roupa de frio, se você for pra um lugar frio, né? Porque geralmente, mesmo um lugar quente é frio, né? Entre aspas. Quando é na época do frio. Eu já não queria ir pra lugar frio por isso, sabia? Ainda ter que me dar trabalho de comprar roupa de frio, gastar dinheiro com isso. E não é pra mim. Frio, eu realmente não me deu bem no frio. Mas só que assim, amiga... por exemplo, aqui a gente tá na Georgia agora, né? Só que na época do frio, é frio. É frio, mas ainda você fica de boa comparado com os estados do norte. Mas, por exemplo, vamos supor uma pessoa que vem, sei lá, lá de Petrolina, que é a minha cidade onde eu morava antes de São Paulo. Amiga, lá é 30 graus o ano inteiro. Aí imagina, você vem pra cá, no inverno tá tipo -7, que foi agora. Então... Como eu tive essa experiência de morar em São Paulo, obrigada, São Paulo, mais uma vez. Exato, Mas alguém que nunca saiu é frio, viu? Pra quem sai direto do calor do Nordeste, então, chegar assim, aqui de cara no frio, realmente vai ser um choque térmico. Então assim, o frio que a Juliana tá falando é aquele frio de Nova York, que neva o mês inteiro e muito, muito frio mesmo. Mas a maioria dos estados aqui é frio. Comparado no inverno. Só o pessoal do sul que é mais acostumado, né? O pessoal do sul e sudeste que é um pouco mais acostumado com frio. Eu considero, tipo assim, o frio da Georgia já um pouco equiparado com o frio de São Paulo. -7. E aqui, às vezes, a gente acaba passando até menos frio, porque as casas tudo tem sistema de aquecimento. Então, você só sente o frio, de fato, se você precisar ficar na rua. Mas se você sai da sua casa, tá quente. Entra no carro, aquecedor, quente. Entendeu? É só esse percurso, tipo, de sair de casa pro carro, do carro pro trabalho. Entendeu? Agora estado que neva... Aí pra mim não dá. Porque às vezes a gente tá aqui no outono, um clima tá de boa, a gente tá saindo na rua. E as meninas, sei lá, do Minnesota, tá com neve até o joelho. Então, 6 meses de neve por ano, pra mim, é fora de cogitação. Então, isso eu queria evitar ao máximo. Mas voltando nessa questão de guardar dinheiro, eu digo por quê? Quando você chega, às vezes eu vejo o pessoal falando na internet... cheguei aqui sem nada. $0. Isso é muito arriscado. Porque, assim, o dinheiro de você vir... Porque elas falam assim, chega lá, você não vai precisar de nada, porque você vai pra casa da Host Family, você vai ter tudo lá. Como você sabe que vai ter tudo lá? Você tá confiando nessa pessoa que você nunca conheceu pessoalmente. É igual você tá namorando com estranhos na internet, gente. E você sai do seu país pra ir conhecer um cara, sei lá onde, na Índia. É verdade. Na Turquia, entendeu? É arriscado, entendeu? Você pode chegar lá na casa da Host Family e eles serem acumuladores. Tá lá a casa cheia de lixo, de cima a baixo, e rato, que eu já vi isso acontecer. Deus me livre. Já vi acontecer isso, amiga. Eu acredito. Ou então, chega lá na casa não tem comida nenhuma, eles não compram comida, te deixam com fome, e aí? Entendeu? Então é importante você ter esse dinheiro pra pelo menos, se acontecer qualquer situação ali fora do combinado, você pega um Uber na mesma hora, sai, pega um hotel e depois você reclama lá com a agência e faz eles te devolver esse dinheiro. Meu pensamento era esse. Eu preciso ter essa reserva aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu arrumo minha mala e caio fora. Eu tinha isso na minha cabeça, não preciso passar por isso. Aí você ligou pra coordenadora e tal? Aí ela falou, não posso te buscar agora porque eu bebi e eu não posso dirigir. Mas eu vou fazer uma ligação hoje, a gente faz uma reunião e... Essa reunião é com a família também? Sim, sim. Ai, com Deus, os pais, eu, e aí ela iria fazer a ligação.
E se realmente não tivesse jeito, ela iria me buscar no dia seguinte. Uhum. E foi isso que aconteceu. Ela fez a ligação, aí eles deixaram o celular assim no Viva Voz. Aí nós começamos a conversar. E assim, na primeira família, também, devido a esses atritos com a irmã do pai das crianças e tal, e outras coisas também que aconteceram, algumas coisas que, tipo, eles não estavam cumprindo com a parte do acordo deles, então eu comuniquei a coordenadora, ela veio, nós fizemos a reunião, sentamos, conversamos. Acho que nós tivemos, assim, umas 2 reuniões com ela. Foi mais fácil de lidar com a primeira família, porque eles estavam dispostos a ouvir. Eles estavam dispostos a ter aquela conversa, a fazer os ajustes necessários. Já com essa segunda família, eles já estavam falando, assim, super autoritários comigo. Uhum. E no jeito que eles falavam aqui, eu respondi aqui também. Entendeu? Você não vai falar comigo aqui, eu abaixar minha cabecinha e ficar desse jeito. Não. Sim. Vamos nos tratar de igual para igual. E aí, só o jeito, a linguagem corporal dela, o jeito que ela tava agressiva e falando de mim e tal, e não sei o que, aquela coisa. Aí eu vi e fiz assim, gente, eu não quero trabalhar pra essa mulher. Eu já tava olhando pra ela assim. Aí você já até desanimou de Não. vez. Eu olhei assim e fiz assim. Ela tá fazendo. Eu solicito uma reunião pra gente conversar, pra gente ajustar as coisas. E ela já tá nessa ousadia toda, nessa agressividade toda. Então ela não tá disposta a ouvir. E aí eu falei, ó, quer saber? Não quero mais. Ela começou a jogar na minha cara um monte de coisa. Você tem a academia de graça. Eu precisava te dar academia de graça? De acordo com o Departamento de Estado, eu sou obrigada a te dar academia de graça? Eu sou obrigada a te dar telefone? Eu sou obrigada a te dar o carro? Meu Deus. Aí tá ela falando tudo isso. Aí eu falei assim, ó, pra coordenadora, eu falei assim, fulana, quer saber? Venha me buscar amanhã. Não vou nem dar prosseguimento a essa conversa. Porque só por isso daí que ela tá vendo, que ela tá falando, eu já tô vendo que ela não... eles, tipo assim, não assumem Não. o que eles estão fazendo, os erros que eles estão cometendo. Não vai ter melhora. E aí, se for pra continuar essa conversa aqui, pra ela tá me agredindo, pra ela tá falando tudo isso, e ela falando essas coisas completamente desnecessárias, tipo, eu não pedi pra você me incluir na academia, foi você que ofereceu. Entendeu? Tudo que ela tava falando não foi nada que eu tinha obrigado eles a me darem. Eles que me deram. E agora tá falando tudo isso e eu vou continuar aqui trabalhando pra você? Não vou. Não vou. Aí a coordenadora ficou do meu lado, também deu uma dura neles. Eu já tava sendo a terceira au pair deles só naquele ano. As outras duas também saíram. Eu estava sendo a terceira. E daí ela falou, amanhã, 11 horas da manhã, eu vou te buscar. Eu falei, tudo bem, obrigada. E aí, na hora que eu fui me levantando, ela falou assim, você não vai se despedir das crianças? Eu falei, não. Porque ela mesma já tinha falado, as crianças não querem mais também você. Falou um monte de coisa, assim. Aí, depois que eu falei que eu não queria mais ficar lá, você não vai se despedir das crianças? Eu falei, ué, você mesmo falou que as crianças não me queriam mais, então, mentira dela, né? Mas eu falei, não. Eu falei, não vou nem dar essa ousadia pra eles não fazerem... não aproveitarem da situação pra falarem alguma coisa, sabe? Pra quererem me atingir com alguma coisa. Então, eu preferi nem me despedir de ninguém. Subi, entrei no banheiro. Eu tinha uma banheira, né? No meu banheiro. Enchi a banheira de água quente até o topo. Entrei na aguinha quente. Peguei uma máscara facial, coloquei na cara. Fiquei lá, minha filha, ó, relaxando. Fiz um spa maravilhoso. Relaxei bem e depois comecei a arrumar minhas coisas. Arrasou. Mas vou enlouquecer pra quê? Com certeza. Pois e aí você... Aí no dia seguinte eu saí da casa deles. Você saiu pra casa da LCC, no caso, né? Uhum. Ficou lá uma semana, aí teve o período... Não fiquei nenhuma semana na casa da LCC. Eu tenho amigos que moram no Tennessee. Ah, então você ficou na casa dos amigos. E aí, por coincidência, a gente tinha saído um dia antes desse problema ter acontecido. Acho que nós saímos no domingo. Saímos no domingo. Amiga, olha que coisa. Saímos no domingo, a gente foi pra um lugar comer... Qual é o nome daquela coisa que parece pizza, só que ele é dobrado? E tem bastante recheio? É mexicano, não é? Não é mexicano. Calzone. Não sei o que é. Não sabe o que é calzone? Enfim. Nós saímos desse lugar lá no Alabama. Calzone maravilhoso, por sinal. O melhor molho de calzone que eu já comi na vida. E aí fomos nesse lugar, só que o calzone era tão grande que eu não consegui comer todo. Era gigantesco, uma coisa assim fora do comum.
E aí eu deixei mais da metade, assim, tava na geladeira. E aí no dia seguinte deu esse problema, né? Na segunda-feira tivemos a reunião, aí oficialmente entrei em rematch. Na terça-feira eu tinha que sair da casa. Aí a partir do momento que você entrou em rematch, tipo assim, você é excomungado da família, né? Você não pode tocar em mais nada. É literalmente você é excomungado, você tá impuro, você não pode tocar em mais nada dali do que é deles. Aí eu fiz assim, meu Deus do céu. E eu ainda morava, assim, bem isolado, lá no meio das fazendas de milho lá do Alabama. E aí, minha filha, o que me salvou foi esse resto de calzone que tava na geladeira. Mas é uma situação tão desconfortável. Porque imagina, você abrir a geladeira da casa da pessoa pra pegar uma comida é um negócio tão esquisito. Eu falei, quer saber? De fome eu não vou morrer. E a LCC tava demorando muito. Que ela falou que ia me buscar às 11. Eu falei, bom, deixa esse calzone aí, eu vou comer outra coisa. Deu 11, deu 12, deu 1h da tarde, essa mulher não tinha chegado ainda. E eu já, tripa dando nó já de fome, eu não tinha comido nada. E eu só descendo mala. E o Rochdad lá sentado no sofá. Só me vendo, subindo e descendo. E eu morrendo, mulher, carregando minhas malas, tudo pesado. Eu falei assim, mas ajuda também eu não peço. E ele lá só assistindo. Eu falei, quer saber? Vou pegar meu calzone. Peguei o calzone, peguei o prato deles. Botei o calzone. Coloquei no micro-ondas. Peguei garfo e faca e comecei a comer. Tu acredita? Enquanto eu tô comendo, ele veio conferir pra ver o que é que eu tava comendo? Meu Deus, amiga. Ele chegou da cozinha, imagina. Ele chegou na cozinha, olhou bem pro meu prato e eu aqui, ó. Levando o garfo na boca e olhando bem pra cara dele, tipo... Né? E ele não falou nada, mas ele foi lá conferir, parou só pra olhar pro meu prato pra ver o que eu tava comendo. Meu Deus. É pra você ver, né, amiga? Nesse nível. Então, assim... Gente, venha preparado pra ser humilhado, porque os humilhados são humilhados nesse intercâmbio. Sim. Bem e humilhado. bote humilhado nisso, minha amiga. Sempre assim. E quando se trata de comida, pra mim é o fim da picada, sabia? É o fim, amiga. Isso é triste. Cara, comida acho que é a pior coisa. Até você se adaptar, até você aprender ali a fazer as substituições pra ficar mais ou menos parecido com a comida brasileira. Gente, outra coisa. Se você come carne no Brasil, esquece. Já observou que eles não têm... Tipo assim, as crianças americanas não sabem o que é comer um pedaço de bife. Não sabem o que é comer um frango cozido, temperado, com batata, com cenoura. Gente, a gente é... Assim, eu não vim de uma família rica. Mas tudo que é o básico que uma família de classe média precisa, eu tive tudo. Nunca morri de fome, não. Muito pelo contrário. Entendeu? Então, imagina, chegar aqui, pra eles comprarem, sei lá, um pedaço de carne, um pedaço de bife, é a coisa mais rara do mundo. Entendeu? Pelo amor de Deus, é difícil. Aí você foi pra casa da LCC, a LCC chegou... Me buscou, me levou pra casa dela. Fui pra casa da LCC, meu Deus. A LCC, ela tinha seríssima depressão. A casa dela estava podre. O meu pai amado. Ela tinha cachorros e gatos cagando e mijando naquela casa. Só, graças a Deus, amiga, que pelo menos o quarto que eu fiquei era trancado e o quarto tava todo limpo. Mas da porta do quarto pra fora era terrível. O mau cheiro da casa, uma coisa assim, fora do comum. Eu disse assim, meu Deus do céu. Aí assim que eu cheguei lá, lembra que eu te falei, no domingo eu tinha saído com meus amigos lá do Tennessee. E aí liguei pra eles e falei, vocês não acreditam. Saí de lá da casa onde eu tava, tal. Aí eles, Juliana, eu vou te buscar então. E aí tava todo mundo lá, a irmã deles, tal, não sei o que. Falei, vou te buscar, então fica aqui no Tennessee com a gente. Daí eles vieram, me pegaram. E aí eu saí do Alabama, falei pra coordenadora, falei assim, olha, eu vou aproveitar esse período, vou ficar no Tennessee com os meus amigos, e daí assim que eu fechar o rematch, eu volto aqui pra pegar minhas coisas. E ela concordou também. Melhor ainda pra ela, né? Com certeza. Né? Não ter a pessoa ali na casa dela. Daí eu fiquei no Tennessee, e aí fiquei entrevistando outras famílias até fechar com a família nova. E essa outra família nova foi... Você teve um filho ou só foi tipo, vai ser com uma mesma, tô de saco cheio? Não. Eu era bem criteriosa, né? Só que assim... na mesma linhagem de raciocínio. Sim, só que aí você vai
aprimorando ali as coisas que você vê que tá dando certo, que não tá dando. Por exemplo, eu tinha lá os meus critérios antes de vir, né? Não quero lugar frio, não quero muitas crianças, isso daí não mudou. Mesmos critérios. Só que aí você vai adicionando mais critérios. Por exemplo, na primeira família eu trabalhava até as 9 horas da noite. Daí eu já não queria mais trabalhar à noite. Eu queria um horário normal, que começasse de manhã, terminasse ali 5 horas da tarde e eu estivesse livre. E também queria poucas crianças e também não queria ir para lugar frio de jeito nenhum. Então aí eu fui fazendo entrevistas. Achei essa família com uma menina que estava com 6 anos, acho, na época. Uhum. Uma criança só. E aqui em Atlanta. E eu já ouvia falar muito de Atlanta, porque vinha muito ao pé para cá. Eu sabia que Atlanta tinha muito ao pé, muita brasileira. E todo mundo sempre falava bem de Atlanta. E daí eu fiz a entrevista com ela. E por ser uma mãe solteira, eu falei assim, interessante isso daqui. Porque se ela é uma mãe solteira, ela não tem rede de apoio, muito provavelmente. E eu li também lá no perfil dela, ela era da Nigéria. Então ela não tinha nenhum familiar aqui na região. E eu pensei, bom, eu quero trabalhar muito e juntar bastante dinheiro. Então, pode ser uma oportunidade aí pra mim de eu trabalhar um pouco mais e receber aí um extra. Porque ela não tem rede de apoio, muito provavelmente ela vai precisar de alguém que trabalhe mais horas. E eu tava disposta a trabalhar essas horas a mais. Então, foi isso. Nós tivemos uma conversa. Quando eu fiz a ligação e a chamada de vídeo, e a menina apareceu assim, pulando, sabe? Ligada no 520. E a menina falou assim, mãe, eu quero ela. Ai, que bonitinho. Como se ela tivesse escolhido, assim, um brinquedo na prateleira. Eu falei, meu Deus do céu. Ela tinha muita energia, assim. E foi ótimo, gente, foi ótimo. A menina como se fosse, assim, minha irmã mais nova. E era só eu e ela. Então a mãe também tinha que viajar muito, trabalhar, aquela coisa toda. Então, assim, era só eu e a menininha. Então você finalizou o resto do ano? 2 anos. Você ficou 2 anos com eles? Sim. Olha, finalizei o primeiro ano e aí fiz 2 extensões de 6 meses com eles também. Deu muito certo. Arrasou, então. E aí você gostou da Georgia? Foi aquilo lá? Gostei, foi onde eu me encontrei, assim. Eu gosto muito dessa região aí de Atlanta. Eu acho, sei lá... Antes eu não entendia porque que as pessoas falavam tanto. Ai, eu vou para tal estado porque tem muito brasileiro. Eu pensava, não, eu quero me integrar na cultura americana e tal. E depois, quando você se integra, eu não quero isso daqui, não. Vou voltar pro Brasil. Vou voltar pra cultura brasileira, que não tem para ninguém. A gente só não domina o mundo, amiga. Não sei nem porquê, viu? Amiga, pois é, cara. Não, é sério. Eu também sou do mesmo jeito. Eu pensava igual, eu achava, não, gente, eu vou ser diferente, que eu quero praticar meu inglês, sei lá. Muitas facilidades, igual eu pensava, não, essas meninas que... eu via vídeo das meninas au pairs no YouTube, quando terminava de trabalhar, queria logo se trancar no quarto delas, não queria conta com família. Eu falava, não, eu quero sentar na mesa, eu quero jantar com eles, não sei o quê. Depois de 2 jantares, eu já tava me escondendo no meu quarto, não queria ver ninguém. Me deixa em paz. Eu tava, me deixa aqui na minha cova. Eu ainda falava assim pra eles, I'm going to my cave. Tô indo aqui pra minha cova, né? Não apareçam. Meu Deus do céu. Mas eu gosto dessa coisa aqui de Atlanta, de ter mercado brasileiro. Tudo brasileiro. O clima, eu amo o clima aqui. Eu amo o clima daqui também. As estações do ano, assim, bem definidas. Sim. Então, e o frio é suportável. E vocês já perceberam que eu não gosto de frio, né? Toda hora eu tô batendo nessa tecla. E às vezes vem uma nevezinha, né? Pra gente ter... raro, mas acontece. Acho que é a cada 3 anos. Porque eu lembro em 2021... Não, em 2022, no início do ano, teve. E agora? 2025. Eu não cheguei a ver nenhuma... A primeira vez que eu vi neve nesses 5 anos que eu tô aqui foi esse ano mesmo. É porque você chegou aqui em 2023, né? Final de 2020. Aqui? Uhum. Amiga? Sim. Então quer dizer... mas porque teve neve em 2000... Mas foi bem pouco também. Foi menos do que dessa última vez. Eu não vi nada. Não vi. Talvez na cidade específica que eu tava morando, né? Não caiu lá. Eu morava em Camin. Lá na parte mais da tela. Ok. Mais ao norte. Sim, longe.